there. Bolocki's gone down. Armstrong's off the road as well. Armstrong complete control there. He's into the field, but what a great bike rider. He's got across. This is unbelievable. Vamos lá, galera. Boa noite. Bem-vindos a mais um podcast Vem na Roda. Sinceramente, o melhor podcast de ciclismo que vocês vão encontrar na internet, principalmente por conta dessa audiência super qualificada que a gente tem, que cada dia está aumentando mais. Hoje a gente está aqui só em dois, já deu para perceber. Mais uma vez o PC diz ele que estava enrolado, mas eu acho que a esposa não deixou ele sair hoje. Eu só acho isso. Enfim, galera, mais uma vez obrigado. E aqueles recadinhos iniciais para a gente começar a nossa live, que é o seguinte: o primeiro deles é dar curtida. Aperta aí porque o seu dedo não cai se você deixar a sua curtida no vídeo, e é extremamente importante que a gente tenha curtida nos nossos vídeos para o YouTube entender que isso daqui é um assunto relevante, que vale a pena informar outras pessoas que a gente está fazendo isso daqui. Então é uma forma de você ajudar a gente, você participar com a gente desse programa sem você você não está perdendo nada com isso, na verdade você só está ajudando. Se você puder pegar o link dessa live e sair compartilhando nos seus grupos de WhatsApp de ciclismo, no grupo da família, seja de quem for, pega o telefone da tua mãe, da tua avó, liga, ajuda a gente na audiência, porque a gente está precisando. O conteúdo é sempre bom, tá? Não tô puxando sardinha pro meu lado, porque não sou eu que trago conteúdo, na verdade são os convidados, e sinceramente eu curto bastante, a galera tem curtido bastante, mas nós somos ainda um grupo pequeno, digamos assim, de pessoas extremamente qualificadas, de bom gosto, tá? Que estão nos assistindo. Obrigado. E assim, a gente tem que evoluir, a gente tem que crescer, galera. Então, compartilha, bota aí em todos os aparelhos de televisão que você tiver na casa ligado pra gente aumentar essa audiência, a gente agradece. E hoje a gente tá aqui com Vinícius Teixeira, personal trainer, professor de educação física e curte ciclismo, tá? A gente tá sempre trocando ideia ali no Instagram, quando a gente se esbarra, sobre as coisas que acontecem. De vez em quando ele me manda os rios aí engraçados de bike, a gente dá uma risada junto. Então, galera, eu queria... Antes de você se apresentar, Vinícius, queria só explicar pro pessoal porque a gente, cara, se você for olhar a galera que acompanha a gente, é um monte de maluco por bicicleta. O cara, quando ele tá em cima da bicicleta, ele fala de bicicleta. Quando ele terminou de pedalar, ele fala do pedal. Quando ele vai pro trabalho, ele fala do pedal. Quando ele chega em casa, ele fala do pedal de amanhã. Ou seja, a gente vive bike 24 horas por dia, e o pessoal entender que a gente pode ir um pouquinho além disso daí, né? O nosso canal é um canal de ciclismo, sim, mas a gente quer fugir um pouquinho dessa bolha e falar de atividade física, porque a bike é um excelente esporte, para quem vê como esporte, mas sobretudo uma excelente atividade física que pode trazer diversos benefícios, assim como qualquer outra atividade física. E para isso a gente trouxe hoje aqui o Vinícius Teixeira. Vinícius, eu vou te pedir uma gentileza de passar um pouco do teu currículo aí pra galera, só pro pessoal te conhecer, até porque a gente já tem uma galera, a gente já furou essa questão da cidade, a gente já tem pessoas de fora acompanhando a gente. Que legal, hein? E lembrando a galera que a gente tá ao vivo, mas quem perdeu o ao vivo aqui pode assistir a gente gravado no YouTube, assim como pode ouvir a gente no Spotify e também nas melhores plataformas de podcast que a gente tem em áudio, porque a gente joga tudo pra lá. Então, galera, e aliás tá bombando no Spotify, tá? Então, pessoal que tiver às vezes no carro trabalhando e quer ouvir um podcast, não tem como ver, tem essa opção também. Lembrando que ao vivo aqui ou assistindo no YouTube é sempre melhor, né? Porque aí a gente tem a experiência do vídeo. Mas fica aí a dica para vocês. E fala aí, Vinícius, vou parar de falar um pouquinho. Passa um pouco o teu currículo para a galera te conhecer. Boa noite, galera. Primeiramente, eu quero agradecer você, Mineiro, pelo convite. Eu fico lisonjeado. E agradecer a audiência também, a galera, o público, quero saber um pouco. Bem, então, esse ano eu comemoro 25 anos de formado. Rapaz, tá ficando velho, hein? Tô. Por que todo podcast que eu tenho aqui a gente fica conversando sobre idade? Cara, o troço já começa assim. Impressionante. Eu acho que você tem a minha idade eu falo que eu tenho 25, então você tem a minha idade. Você tem 25 de bicicleta, pô, de bike. Não. Então, aí eu hoje eu olhei assim, cara, eu falei, caramba, 25 anos de profissão, de formado e profissão. Se bem que
Naquela época, quando eu comecei, olha eu falando naquela época, olha só. Naquela época, quando eu comecei, a educação física não era nem regulamentada ainda. Então, quando eu comecei a fazer educação física, aí o Fernando Henrique regulamentou a educação física, passou a canetada, foi em 1998, e eu era estudante ainda. Então, na verdade, Estudante já na faculdade. já né? na faculdade. E naquela época, quando você chegava no 6º mês de graduação da faculdade, né, você já podia dar aula. Aham. Então, na verdade, eu tenho mais um pouquinho de 25. Ah, Entendeu? entendi. Somando essa experiência. Somando isso tudo, a experiência que eu tive, porque eu fui professor de escola também. E fui preparador físico de escola e também e fui professor de escola também. Mas particular, de pública não. Atualmente você tá. Então, aí, atualmente, eu depois de lá pra cá, eu fui. Eu entrei nesse lance de estúdio, quando quase ninguém falava sobre estúdio. Aham. E eu comecei lá atrás. Lá Isso atrás, quanto tempo? foi, cara, isso começou, mas era só um freelance, era o final do dia. Eu trabalhava nas academias e no final do dia eu entrava numa salinha que eu tinha um estúdiozinho bem pequeno. Aham. E o pessoal sempre me desacreditando, pô, isso não vai dar certo, esse estúdio de musculação aí, o pessoal não vai pagar aí por isso. Cara, e deu certo. E de lá eu alavanquei, eu fiquei nessa aí por 15 anos, mais ou menos. Aí eu tinha aberto 2 estúdios, eu fiquei 2 estúdios, aí eu larguei tudo Aham. e vim morar em Teresópolis. Vou fazer 8 anos aqui em Teresópolis. E aí foi assim. Aí formado há mais de 25 anos, aí eu comecei a trabalhar tornar conhecido, comecei a trabalhar nas academias, aí o pessoal foi me conhecendo. E aí foi assim. Quando você fala do estúdio, você tava fazendo mais tipo treinamento funcional ou tava partindo na musculação mesmo? Isso, olha só, no meu estúdio, quando eu comecei, e que Deus o tenha, meu pai, eu comecei com ele, ele acreditou na ideia, eu falei com ele, eu falei, pai, eu vi uma coisa sensacional no Rio, pô, o pessoal tá começando a colocar uma salinha pequena e eu quero entrar nisso, eu sei que vai dar certo. Meu pai acreditou, ele foi meu pai trocínio, vamos dizer assim, que ele começou. Aí eu comprei, na verdade, eu comprei um pequeno aglomerado, esses Aham. de caseiro. Sim, sim. Aí eu comecei Sim. assim, eu comecei com um aglomerado caseiro, aí eu colocava 3 pessoas numa menor do que isso aqui, tá aqui. Aham. E aí eu comecei dali, eu vi que foi dando certo, aí eu fui almejando mais, aí dali eu deslanchei, graças a Deus, e eu fui por degrau. E aí eu vi que o negócio deu certo, aí caiu em moda, na cidade que eu tava, aí caiu em moda. Aí Aham. todo mundo começou a abrir um estúdio É ali, como abrir um sempre, estúdio né, ali, cara? um estúdio aqui. É como E aí sempre, foi tipo, assim. você faz uma parada inovadora Isso. que começa a fazer sucesso, o cara do lado olha e fala assim, ô, calma aí, eu também É. quero. E- Eu já fiz, na verdade, antes da educação física, eu cheguei a fazer propaganda e marketing. Ah, então tu juntou as duas paradas. Aí, cara, então, aí eu falei, cara, eu vou botar o nome disso aqui de Espaço Movimento. Aí eu fiz a logomarca, eu fiz tudo e tal, aí ficou Espaço Movimento, aí, cara, o negócio tomou uma proporção tão grande que daqui a pouco eu não tinha mais horário, mas era só eu Aham. e eu fazia tudo. Eu era professor, eu era administrador, eu limpava, eu era faxineiro, eu fazia tudo. Tudo, entendeu? Aí teve uma hora que não deu mais pra fazer tudo. Eu tive que contratar uma faxineira, aí aquele negócio todo, aí foi dando certo. Aí eu tive a oportunidade de ter um outro estúdio, eu acabei tendo 2 estúdios, mas aí a cidade onde eu morava, eu já não fiquei muito. Você morava onde? Eu moro em Itaboraí. 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 E aí quando eu vi aquele lance da Comperge, E é verdade, não teve. cara, aí teve aquele tudo aquele negócio da política. Aquilo deu uma E derrubada. aí deu uma derrubada na cidade, entendeu? Cara, eu falei, não. E aí minha filha juntou tudo. Minha filha, na época eu era casado, e a minha filha praticamente era recém-nascida, então eu queria trabalhar para depois dar um conforto para ela. E quando ela nasceu, aí aconteceu tudo aquilo ali. Aí a Comperj acabou com a cidade, desmatamento, cidade, aquele negócio todo, enfim. Aí eu falei, não, eu quero sair daqui. Aham. Aí eu comecei a procurar a cidade, Saquarema, não sei o quê.
Mas lá em Itaboraí, voltando pro o assunto do ciclismo, eu cheguei a ter um grupo lá, eu fazia parte de um grupo de ciclismo lá. Cara, e é ali que eu tomei gosto, porque eu usava a bicicleta só para trabalhar. Isso foi em que ano, mais ou menos? Cara, isso aí Só foi... pra galera ter uma ideia. Isso aí foi em 2011, 2012. Foi a época que eu pedalava também, mais ou menos. Né? Então, aí, mas só que a minha era um MTB. Só que aí no MTB, aí você começa a ver a galera de speed. Aham. Aí a galera que me chamou era de speed, e eu Aham. com MTB. Aí eu falei, cara, eu vou botar um pneu liso na bicicleta pra poder, porque os Na caras só de andavam no... MTB. É, Sim, porque o sim. pessoal só andava só no asfalto lá, e o cara, a gente andava, a estradazinha era chamada Pacheco. Entre Itaboraí e Pacheco, meu irmão, não tem acostamento. A gente ia na cara e coragem, e à noite, velho. Tá maluco. À noite. Muito movimento de carro lá. Não tinha muito, mas assim, não tinha placa de nada, de aviso de nada. Era um corta-caminho entre um lugarejo e a cidade. Aham. E a gente acabava de trabalhar, se reunia, cambada de doido. A gente se reunia e andava. Aí eu falei, cara, tô ficando pra trás. Eu vou botar um pneu diferente. Eu botei um pneu liso na minha MTB. Não, rendeu. Rendeu. Com certeza. Rendeu. E aí o que aconteceu? Um amigo do grupo falou assim, pô, Vinícius, cara, se você quiser, cara, eu te ajudo a comprar uma bicicleta, tu pega um speed. Cara, se tu na CMTB, tu tá andando desse jeito, junto com a galera, pô, tu pegar speed, tu vai voar. Mas naquela época não se falava de bike fit. Aham. Não se falava de bike É. fit. É verdade. Naquela A internet falava. não era tão forte Não era naquela tão época. forte como A hoje. gente não tinha essas informações todas no YouTube. Isso, não era tão É forte. verdade. Então, assim, tudo era novidade. Eu não sabia que pro meu tamanho, eu tenho 1,68, pro meu tamanho tinha que ser um quadro menor. Naquela época não se falava isso. Aí você comprava a bicicleta que era bonita e você se virava na altura do banco ali do canote. E tu ia descobrindo no erro e acerto, né? Exatamente. Aí teve um amigo que ele já tinha uma certa experiência, ele falou, pô, Vinícius, cara, por que você não pensa no speed? Eu comecei a pensar no speed, eu amo a minha bicicleta. Eu vou chegar até lá. Cara, bicicleta. mete bronca, vai embora. Essa MTB tá comigo até hoje, mas vou contar a história final dela, que não é o final. Aí, cara, eu me empolguei. Aí a primeira coisa que você pensa é o quê? Uma Caloi, aquela Caloi. Como é que é o nome se dá? A Kawai 10, A você diz? Caloi 10. Uma preta na época. Era uma Eu preta, acho que eu sei, cara, qual que você tá falando. Cara, aí não sabia esse negócio de tamanho, comprei. Depois eu fui descobrir que o tamanho dela era M. Eu não sabia que tinha tamanho de quadro. MP, Não é nem MP, né? É o número. É, número. É. E aí, cara, peguei essa bicicleta. Meu irmão, quando eu peguei essa bicicleta, caraca, eu comecei, sabe, a desenvolver. Na verdade, ela não era uma Caloi preta, era branca. Lembrei aqui agora. Branca e azul. Quadro branco e azul. Cara, eu disparei. Aí você vai se empolgando. E aí se você vai empolga. gastando dinheiro. Aí. Isso aí foi antes de eu ter minha filha, né? E aí você começou aí eu comecei a gastar dinheiro. Só uma pergunta, nessa época você já era casado? Já. Eu casei em 2010. E a esposa aceitava de boa a bike? Era atividade, ela era da profissão também. Enfim. Ah, tá. Então Aí, tá eu bom. vou entrar nesse mérito não. Aí, o que aconteceu, cara? Quando eu vi, em relação à bicicleta, aí eu vi, cara, que coisa prazerosa. É bom Chegou na demais. minha mente, eu sou o meu motor, cara. Eu não preciso de motor, não preciso de gasolina. Eu sou o meu próprio combustível. Cara, aquilo foi fantástico. Nossa, aí eu falei, cara, Mas você já era um cara ativo, não era? sim, eu Pois- já era ativo. Eu ia Na te fazer uma época eu pergunta, fazia- mas não vai ter muita diferença pra você, mas pra Ah. você ver que pra mim faz. Ah. Nessa mesma época que você tá falando, foi a época que eu descobri a bike também e eu comecei a pedalar. Foi um pouquinho antes, talvez 2008, não, 2009, talvez. Entre 2009 e 2010 eu comecei a pedalar. Certo. Foi quando eu conheci o PC. Na época o Badini, amigo meu, eu já contei esse caso aqui várias vezes, mas que se dane, né? Pode ser que alguém não tenha ouvido ainda, eu vou contar de novo. Eu tinha uma Caloi que eu comprei, que eu estava extremamente gordo e, não que eu esteja muito diferente hoje em dia, mas Aí, pra caramba, para palhaçada. aí eu fui e comprei uma Caloi dessas, cara, que eu não falo nem que é suspensão traseira, era uma mola que tinha atrás. Sim, Cara, era um troço, assim, Sim. sinceramente, era horrível. Mas comprei
comprei a bikezinha, falei, vou dar uma volta na cidade. Eu morava ali perto do Green Fruit da reta, Sei. atrás, na Sei, Carmela sei, Dutra, sei. né? Cara, pra tu ter noção, eu fui pedalando dali até a Casa e Vídeo e passei mal. Pra você ter noção de como eu era sedentário. Nossa. E aí, pô, me empolguei naquilo dali, bati de uma vez. Ah, eu tenho uma bike, eu não sabia, nem sabia. O cara é meu amigaço, eu não sabia que ele pedalava. Eu falei, não, vamos pedalar junto. Aí fui e marquei um pedal com ele. Quando ele chegou com a Speed, com a Trek, cara, que eu olhei, Nossa. falei assim, cara, que bike linda. Primeiro que já me conquistou pelo visual. O visual da Speed. Pô, Eu adoro mountain bike. sensacional. Eu tenho dúvidas em qual que eu gosto mais, mas o visual da Speed Sensacional. pra mim, ela é bem mais Pra mim bonita. também. Aí eu olhei aquela bike e já falei assim, cara, que bike fenomenal. Fui pedalar com ele. Resumo da ópera. Ele me deu uma coça, me deu um couro, passei mal e tudo, mas como todo ciclista orgulhoso que é, eu falei, a culpa é da bike. A culpa não é minha, não, a culpa é da bike, né? O que eu fiz? No dia seguinte, fui lá no Corujinha, falei, Corujinha, eu quero comprar uma Speed. Aí ele, porra, mineiro, eu não vou te vender, desculpa o palavrão, galera. Bom, pode falar palavrão à vontade, eu que tenho o hábito de não falar. Aí eu falei assim, ele, porra, não vou te vender, não. Se você quiser, eu vou fazer o seguinte, eu vou te emprestar uma bike, você vai pegar e você vai andar com o Badini lá na Baixada, e depois você me diz se você gostou ou não. Eu achei isso muito interessante, tá, do Corujinha, que ele poderia ter simplesmente me vendido uma bike e pensado assim, botei o dinheiro no bolso e que se dane se Fez ele uma não boa curtir. venda. Mas o cara, qual era a visão dele? Cara, eu não vou vender um produto que provavelmente o cara não vai curtir, porque pô, a pegada é mais aerodinâmica, o cara tá completamente fora de forma, vai sentir dor, vai Sim. sentir incômodo e não vai gostar. E não, ele teve essa preocupação. Só que, pô, pedalei com o Badini e voltei e falei assim, quanto é que é minha? Acabou, a bike encaixou perfeitamente. E ali começou a minha história. Diferente de você que começou na mountain bike, eu comecei na estrada. Mas por que eu tô querendo te contar essa história? Porque como você já era um cara ativo, você não tem como falar assim, pô, a bike mudou a minha vida nesse aspecto. Sim. Mas eu te falo que pra mim mudou. A partir do momento que eu descobri a bicicleta, o prazer do ciclismo, comecei a fazer amizade com ciclistas, você começa a conviver num meio mais saudável, você começa automaticamente a se encaixar naquele meio, porque senão você fica de fora e você começa a ter uma vida, uma busca por algo mais saudável, né? É o famoso me diga com quem andas e te direi quem és. Sim. E aí, cara, eu de uma certa forma tive um estalo que a minha vida mudou. Eu fiquei um cara mais saudável, fiquei uma pessoa mais ativa, por mais que eu ainda tivesse diversos vacilos. Pô, adorava beber, quantas vezes perdi pedal porque tava de ressaca e tal. Atualmente eu não bebo mais, opção Pô, eu minha. vejo lá, tu é atleta. Você é atleta Eu- amador e, pô, fantástico. Eu vejo. Razoavelmente. Mas assim, é muito interessante como quando a gente encontra um esporte que encaixe com o nosso... Cara, que você goste de fazer. Sim. E não fazer por obrigação. Sim, É uma Fazer por coisa... gosto. Por gosto. É uma coisa que muda a tua vida, né, cara? é verdade. E aí, pô, eu só queria fazer esse corte aqui, mas a gente tá falando de você ali na estrada. Aí você Não, pegou a bike de cara, estrada. então, e eu lembrei aqui, cara, porque na verdade esse meu amigo, né, é o Fábio, né, ele tem o apelido de Binho lá, ele foi muito meu amigo, sabe por quê? Porque eu falei com ele, Binho, eu tô parcelando os equipamentos, que eu era dono do estúdio, e Aham. quando o dinheiro entrava, eu gastava com equipamentos, entendeu? Certíssimo. E aí, ele falou, não, cara, você compra no meu cartão aqui, tu vai me pagando por mês. Pô, achei aquilo fantástico. A bicicleta na época foi uns 2K. E aí Não eu tem comprei. como, não tem como falar, tipo, 2000 em 2011, É. 2011 o salário mínimo era 300 reais. Exatamente, Eu falei, cara, não tem como eu comprar essa bicicleta agora. Ele falou, não, cara, eu parcelo um cartão pra você, beleza. Aí dali ele comprou, aí eu andei nessa bike. Cara, meu irmão, a gente andava loucamente. Uma sensação de liberdade. Fantástico. Fantástico, cara. Cara, quando eu saí daquela minha bicicleta pesada, eu peguei uma bicicleta mais ou menos, cara, resumindo a história, a gente começou a ficar louco por isso. Do grupo lá, até hoje ele anda, hoje em dia ele é um dos melhores que tem lá embaixo, que é o Cláudio Moura. Aham.
E ele é empresário, ele mexe com. O comércio dele é de carro, eu não sei se ele ainda mexe com isso, mas na época ele mexia. E quando o negócio ficou tão sério, Aham. ele comprou uma bicicleta. Ele chegou pra mim, Vinícius, ó, minha esposa nem sabe o valor que eu comprei, mas pra você eu falo. Naquela época, quando ele chegou pra mim e falou assim, ó, isso a gente já tinha um ano e pouco já andando junto mesmo. Cara, chegou uma noite perfeita que nós juntamos uma galera de um bairro diferente do outro pra andar à noite. Foram mais de Formou um 40 pelotão. bicicletas. Que maneiro. E sem essa internet que hoje nós temos, assim, um Aham. WhatsApp, naquela época não tinha isso. Não era assim. Não era assim como hoje. Cara, ó, chegou até a ficar arrepiado, porque teve uma noite que juntou aquela galera. Eu falei, cara, que coisa fantástica, velho. Nós tiramos uma foto, Que nem sei maneiro. onde foi parar essa foto. Então, se você aí, de Itaborei, que tá assistindo, que fez parte lá do grupo, por favor, se tiver essa foto aí, me manda que eu... Ah, maneiro. Muito maneiro. Não, e bota lá no Instagram e marca a gente também. Isso. Aliás, galera, ó, desculpa eu te Sim, cortar sim, aqui. sim. Eu, na ânsia de conversar com o Vinícius, eu esqueci de falar duas coisas, ou três talvez. Mas vamos lá. A primeira delas é essa daqui, ó. Deixa eu botar aqui na tela para vocês. Vocês não liguem de eu estar, Vinícius, também, para você Tranquilo. eu estar virando para cá. Não, É que tranquilo. eu controlo áudio, vídeo, e conversa e o chat, tá, galera? Então, olha aí, ó. Queremos te ver nos stories. Galera, faz o seguinte, ó. Você tá assistindo a gente? Tira uma foto, tira uma selfie aí assistindo a gente e marca, cara. Marca o nosso arroba. Arroba Vem na Roda Podcast e o arroba Vinícius L. Teixeira. Não, no caso, marca lá, é bem extenso, é VLT Personal. VLT Personal, vai É, com isso. Não, minto, desculpa, isso aí é o antigo. Você é mal da idade. É verdade. É Vinícius L. Teixeira, ponto personal. É isso aí. É só isso. É só isso. Eu tô sabendo mais que você. Tá. Então, galera, pô, é muito maneiro essa brincadeira, cara, porque o que acontece? É um feedback pra gente, né, que tá legal, que tá uma interação maneira com vocês, tá? Porque quando a gente tá aqui, cara, a gente tá falando pra uma câmera, né? A gente tem noção que vocês estão assistindo aí atrás, mas assim, pra gente aqui fisicamente, a gente tá falando com a câmera. Então a gente precisa de ter algumas maneiras da gente entender se a gente tá fazendo uma parada maneira ou se a gente tem que mudar alguma coisa. Um é a curtida, quem não tava aí no início, quem entrou agora, deixa curtido no vídeo, que é importante pra gente. Além de ser essa questão do YouTube, um feedback pra gente pra saber se o vídeo se ficou maneira a entrevista ou não. E cara, tira a selfiezinha, marca lá no Insta. Nosso Instagram tá começando a crescer, tá ficando maneiro. E cara, o podcast é nosso, galera. Não é meu não, tá? Não é meu, não é do PC, é nosso. É de quem vem aqui, dedica o tempo, cara. Obrigado. Podia estar em casa descansando. Na verdade, poderia estar prazer. trabalhando, né? Conseguiu alguém para substituir no trabalho para poder vir aqui conversar com vocês, conversar com a gente. Então o podcast é nosso, cara. Então, galera, curtida, selfie nos stories, que é muito maneiro, tá? E a gente vai repostar quem tirar essa selfie. A outra questão é essa questão do apoio financeiro. O YouTube não tá monetizando a gente, desde que eu tive um ataque hacker no canal, enfim. Se você quiser apoiar a gente para a gente poder estar melhorando o nosso equipamento mesmo, a nossa qualidade, para a gente poder estar trazendo pessoas de fora para poder ter entrevista com a gente, melhorar o nosso podcast, o podcast aqui da região. Galera, a gente tem um site apoia.se, tá aí embaixo do QR Code, apoia.se/vem na roda, aonde você pode doar, cara, tipo a partir de R$1. É R$1 por mês, cara, é menos que um café. Você vai lá e faz a tua doação, cara. Você está participando, pode ter certeza que esse dinheiro vai ser bem empregado para a gente estar melhorando a estrutura e tentando trazer cada vez mais entretenimento para vocês, tá? Ou, se vocês preferirem, que vocês podem fazer um Pix, né? Ao invés de querer participar mensalmente, você pode participar. Tô achando maneira a entrevista aqui com o Vinícius, quero contribuir de alguma forma. Você vai lá e faz um Pix pra gente. Pode ser contato vem na roda@gmail.com ou através do QR Code que tem aí na tela. São esses recados. O outro recado que eu tenho que falar é essa camisa aqui que eu tô usando, galera. Essa camisa aqui, ó, foi um presente do Hernandes Quadri que teve aqui. O PC demorou um século para me entregar essa camisa, mas eu fiz questão de vir com ela hoje. Bonita a camisa. Bonita, né? Bonita. É da ERT, da ERT, Boa. que é a representação lá do Hernandes. O Hernandes deu com todo carinho essa camisa. Pô, eu adorei, Hernandes. Muito obrigado. Bacana. Um abraço. E aí, o último recado galera, a gente tá de olho no chat.
A gente tá só eu e o Vinícius aqui, não tem como eu ficar olhando pro chat toda hora. Mas vocês, pô, coloquem perguntas, coloquem comentários. A gente vai ter um momento aqui que a gente vai Sim. parar e falar, Vinícius, vamos dar uma olhadinha como é que tá o Sim, chat sim, aqui. Então, galera, pode fazer pergunta. Às vezes, já é normal isso aqui entre a gente, tá? Às vezes a gente tá fazendo trocando sobre um assunto aqui, a ideia, e aí alguém vai e complementa no chat e a gente faz questão de ler, que é como eu falei, Aham. a forma da galera participar com a gente é através do chat, você através da sua voz, assim como eu, né? A gente tá aqui ao vivo, mas a galera vai através do chat e todo mundo participa, assim é que fica maneiro. Esse é o nosso diferencial. Então, são esses os recados que eu queria dar, galera. Fica à vontade aí para comentar no chat, tá? E a gente vai lendo depois, não é o momento ainda. Mas Vinícius, vamos lá. Vamos lá. Você tá em Terê agora, Sim. pedalando ou não? Como é que tá? Então. Já que a gente tava falando de bike, só pra eu... Então, agora agora que eu vou chegar na história da minha MTB de novo. Então vai lá, mete bronca. A minha MTB tava parada. Ah, Eu tava trabalhando de bicicleta até antes da pandemia e depois quando as academias reabriram e aí voltei a trabalhar de bicicleta porque Teresópolis aqui, ela até facilita legal assim para quem mora aqui no centro. isso que eu ia falar. quem tá aqui de é o bike. centro. Entre os locais que tem as academias mais conhecidas da cidade, realmente dá pra você... Dá pra, numa Tá. boa, Tá. cara. Então, mas aí o que acontece? Diante de tudo que me aconteceu no ano passado, a galera não sabe, isso aí é um outro assunto, mas eu vou Mas- tocar aqui. Isso aí. Eu infartei no ano passado e me recuperei, graças a Deus. Foi subir na serra, não foi? Que eu li... Foi, mas não foi de bicicleta, não. Não, foi de carro. Foi de sim. carro, Eu vim dirigindo de Angra pra cá, tava eu, minha namorada e mais meu enteado dentro do carro. E a ficha só foi cair quando eu já tava sentindo dor desde O Angra que pra você cá. sentiu, cara? Então, a gente tava em Angra, né? E tava no último dia pra vir embora, eu senti um desconforto e foi logo depois do almoço, começou a me dar uma queimação aqui, eu procurei o posto médico, de onde a gente estava, o médico me avaliou e falou que me deu um omeprazol pra passar. Ah, ele entendeu que você tava com... Que aí Era... gástrico, alguma coisa Aham. assim. Aí eu fiquei assim meio bolado, mas tudo bem. Eu falei, não, beleza. Aí botei no GPS Teresópolis e viemos de lá pra cá. Quando chegou ali, antes do arco metropolitano, eu comecei a sentir um mal-estar. Um mal-estar no peito. E aí começou a apertar, começou a apertar, começou a apertar. E daqui a pouco eu já não conseguia respirar mais direito. Mas, pra mim, era o quê? O sistema gástrico. Uhum. Pô, o cara falou que era gástrico, mas aí, até então, a ficha não tinha caído. Resumindo a história, a ficha só foi cair quando eu já tinha passado desse pedágio aqui perto de Teresópolis, na subida da serra, quando eu comecei a sentir do peito, além do peito, comecei a sentir Ampliou. um desconforto, ampliou, um desconforto aqui no meu ombro, e aí Aham. foi radiando, minha mão esquerda começou a ficar dormente. Quando a minha mão esquerda começou a ficar dormente, meu irmão, eu falei, aí a ficha caiu. Bateu um certo... Aí eu falei assim, cara, eu tô infartando. Aí foi assim. Galera, foi assim, desse jeito. Tô infartando. E aí, pra completar a situação, quando eu chego aqui, quase chegando em Teresópolis, o que eu encontro na estrada? Um pare-siga. Grila, cara. Tava em obra, Tava no Zé. Pag. Tava no Pag. Cara, olha. Aí, ali, Cara, cara, o que você fez, cara? Você Eu- parou o carro? tive que parar o carro, sentindo dor pra caramba. E aí eu olhei pra cima, falei com Deus. Eu falei, Deus, se for pra agora, então minha hora tá chegando. Sem brincadeira, foi desse jeito. E aí a minha namorada tava do lado, Fabiola, e aí ela ficou, aí que a ficha dela também caiu. Quando abriu o Pareciga, eu era o primeiro carro, quando abriu, cara, eu saía disparado e fui embora. Fui parar no posto de saúde, do posto de saúde eu fui parar na UPA. E aí dali eles foram aí constataram que eu tava infartando Aí te mesmo. jogaram pro hospital. Não, Não? não acharam vaga na UPA. A UPA não achou vaga, ainda fiquei lá, me deram um trombolítico, era 1h pouca da noite, assim, Uhum. da manhã, e aí me deu um alívio no peito. Aí me deu um alívio no peito. Aí eu fiquei lá, resumindo a história, pra não estender,
Eu fiquei mais. Aí me transferiram lá para Volta Redonda, um hospital maravilhoso, de primeira, tá? De primeira. E era o hospital do estado. Eu fiquei bobo de ver Volta Redonda lá. Uhum. E aí depois que fui ver que tinha um convênio com Teresópolis, não sei. Eu lembro Fui de disso da ambulância. questão da época da Covid, alguma coisa. E eu fui de ambulância para lá. Eu fiquei 1 dia e meio aqui, depois fui de ambulância para lá e fiquei lá internado durante 20 dias no CTI. Durante 20 dias. E aí eu falo que foi coisa de Deus, porque quando, resumindo a história, quando foi feito o cateterismo, eu não precisei colocar stent. Eu não, meu coração ele estava grande, ele voltou pro lugar. O médico brincou comigo, porque, cara, você não tem nada aqui. Porque, aí ele até brincou, você infartou? Porque Parece nos que- exames que eu tinha levado para lá, quem estava perto comigo, que presenciou aquilo tudo, principalmente a minha namorada, ela presenciou, pessoal, independente de religião, tá? Uhum. Mas ela presenciou um milagre de Deus ali. Porque eu tava com alguns vasos obstruídos, tá? E aí do Então, nada... do nada, não foi do nada, galera. Isso aí depois eu vou entrar em outra questão aí, entendeu? Porque eu não vou dizer que eu fui santo, eu vou confessar com você aqui pela primeira vez. Eu fiz uso dos Danones, entendeu? Na época, quando eu infartei, eu Você tava abusei. usando hormônio. Eu tava usando hormônio, eu abusei muito. Até então eu tava fazendo um uso que o pessoal chama de recreativo. Uhum. Tava ali com o médico e tudo, tal, até médicos, amigos meus. Chegou numa hora que você fica, isso sobe a cabeça, sabe? De uma tal forma. Desculpa estar entrando nesse assunto. Cara, olha só, tu tem Entendeu? liberdade pra falar do que É. quiser aqui, meu irmão. Eu não Entendeu? quero ser hipócrita, não tô aqui pra... É importante falar isso, É. Vinícius, porque tem uma galera que tá assistindo a gente Sim, que pode, cara, pensar que isso daí é uma coisa que não vai te trazer consequência. sim, Entendeu? sim. Eu acho que é importante você trazer sim o que aconteceu contigo. Sim. Então, cara, sem essa de tipo, vou mudar o foco. Falei contigo, a conversa aqui é totalmente aberta. A gente não tem roteiro, a gente não tem nada, porque o bacana é isso daqui. É uma mesa, é um cafezinho e a gente trocando ideia, meu irmão. Então, aí, cara, eu abusei, galera, eu abusei dos Danone. Eu não tô aqui pra dizer pra vocês, quem tá usando, parar de usar, tá? Isso aí fica da consciência de cada um, tá? Mas, eu abusei sim. Chegou um ponto que eu cheguei a me furar quase todo dia, velho. Que isso, cara. Sério. Eu fiquei grande. Fiquei. Pô, eu vi umas fotos suas que Eu fiquei grande. gigantesco, cara. Pra quem olha assim, esse carinha hoje, gordinho, seu... Não, tu não tá, não. Não, Também olha, não, sério. Aí. Então, aí resumindo, cara, quando fez o cateterismo, o médico chegou a brincar comigo. Falou assim, cara, você infartou mesmo? E depois, ele não satisfeito com isso, ele foi lá, depois que ele fez o cateterismo, eu tava na sala de espera, depois do procedimento. Aí ele voltou com o celular dele particular na mão e conversando com os médicos, amigos dele, do meu caso. Uhum. Entendeu? E ali ele falou comigo, pô, cara, quando ele falou que eu não tinha nada, meu irmão, eu abracei minha namorada na hora que ela tava lá, foi fantástico, eu chorei, eu desabei quando ela falou, ele falou, porque hoje em dia eu não preciso tomar remédio, tá? Isso é importante. Eu né, não cara? preciso tomar remédio, Você tá livre pra fazer eu tô suas livre de atividades. tudo, tá? Mas depois disso, depois do infarto, resumindo a história, eu comecei a me recuperar devagar, eu comecei a correr e tudo. E na cidade tem um campeonato entre as academias de futebol. Sim, já vi algumas postagens de vocês lá. Exatamente. E aí eu comecei, pô, cara, um tempão sem jogar bola, eu vou voltar a jogar bola, e a galera me chamou. Vou jogar bola. E eu tava 20 anos parado de jogar bola, velho. Lesionou. E aí, escuta. O que aconteceu? Olha, gente, eu fiquei tão empolgado que no treinamento, antes do campeonato, treinando com a galera, o que aconteceu comigo? Eu rompi meu tendão. Cara, mas é muito óbvio. A conversa, antes dela chegar no ponto, a gente já sabe o que aconteceu. Eu rompi o meu tendão. Eu rompi o meu tendão, rompi mesmo.
foi uma pancada tão grande, gente. Foi uma pancada que cara, foi uma pancada, sabe, que eu pensei, o pessoal chama de síndrome da pedrada. Aham. E Eu nunca ouvi caí- falar nesse nome, não, mas. Síndrome da pedrada. Aí eu caí e eu gritando falta. Falta, falta, porque pra mim alguém tinha chutado. Aí tu caiu sozinho. Caí sozinho com a bola. Aí eu tô imaginando a cena, cara. Cara, aí os caras botaram a mão na cabeça, porque eles escutaram o barulho. É, o pessoal que tava de fora aqui. Gente, o Não, e barulho só a do galera tendão- que é, e só a galera que é da atividade física, né? O pessoal já tem mais noção. Gente, o barulho do tendão rompendo é horroroso. É horroroso. É um barulho, sei lá, parece. Não tem aquelas pastas de documento? Bate aquela pasta de documento em cima da mesa. Seco. É seco. Pá! Eu falei, cara, falta, falta. Vinícius, você caiu sozinho. Cara, os caras falaram isso. Eu botei a mão logo atrás na minha panturrilha. Tudo mole, igual uma gelatina. Que isso, cara? Caraca, eu rompi meu tendão. Falei, nossa, cara. E voltando, né? Voltando, cara, voltando. Cara, aquela luta pra você. Aquela luta pra voltar. E aí rompi. E aí o que aconteceu? Voltando pros anabolizantes, vou falar aqui abertamente. O anabolizante, ele também enfraquece os tendões, tá? Isso eu não sabia. Após o uso, eu também não sabia. Após o uso. Eu falo isso, depois eu fui pesquisar. Aham. Quando você para de fazer o uso e tudo, ele enfraquece. Não vou entrar em detalhes. Aham. Mas os estudos, não sou eu que estou falando, não, o Vinícius está falando, tá? Ele enfraquece os tendões. E por isso que eu provavelmente eu rompi, tá? Não tô associando isso, mas os estudos comprovam isso sim, Uhum. tá? E hoje em dia, quem chega para mim para pedir uma opinião em relação, pô, Vinícius, o que você acha de usar? Eu falo, não usa. É muito importante isso aí que você tá falando, cara, porque Eu- hoje em dia a gente tem uma cultura. Primeiro, sem querer te cortar, eu falo por quê? Porque, assim, vou abertamente falando para vocês aqui, tá? Eu caí nesse mundo tá? De vangloriar, de fazer o uso, mas hoje não. Então, quem chega para mim e pergunta, aí a primeira coisa que eu falo, vem cá, você foi no médico? Você fez exame de sangue? Como é que tá a sua taxa hormonal? Porque eu fiquei feliz da vida. Eu tô 1 ano sem fazer uso, completo agora 1 ano sem fazer uso de nada. Uhum. E aí eu fui ver minha taxa hormonal agora, eu peguei agora, a minha namorada sempre me dando força em relação a isso. Ela mesmo me levou lá para me fazer, porque isso Aham. mexe muito com a cabeça, gente, isso mexe muito com a cabeça. Porque você imagina, quando você tá fazendo uso, a sua taxa hormonal tá lá em cima. A minha taxa hormonal chegou em torno aí de 1.200 a 1.500 de testosterona. E aí, quando eu saí, antes de romper o tendão, quando eu fui fazer um outro exame, depois que eu fiquei meses sem usar, depois da minha cirurgia, depois de eu ficar internado no hospital, depois do infarto, eu fui fazer os exames, tá? E tava 300 e pouco. Cara, imagina isso, de 1.500 para 300 e pouco de testosterona. Você tem quantos anos agora? Eu É. tô com 47. Eu acho que é uma taxa É, normal. não, mas então, minto, não era 300 e pouco, não, era 200 e pouco. Aham. Eu tenho um amigo, o Dr. Frederico, e aí ele me ajudou também. E também o Dr. Hugo também me ajudou também nessa taxa de eu querer voltar. Mas eles me deram o medicamento e fizeram tipo TPC. Pra quem não sabe o que é TPC, é terapia pós-ciclo. TPC. Aham. Aí dali eu comecei a fazer um tratamento. E dali hoje eu fui fazer, agora sozinho, por conta própria, né? A minha namorada me levou para fazer meu último agora, deu 500 e pouco. Então, assim, normal. bom. Graças a Deus, tá normal, tá? Ainda mais porque assim, conforme. Porque eu não sou médico também não, mas conforme a gente vai ficando mais velho, a tendência É cair. é cair, né? cair, é cair. Então, acho que tá. É cair. Mas eu agradeço muito a minha namorada Fabiola, porque ela assim, ela não é médica, mas ela lê muito. Ô, Vinícius, E ela entende muito de vitamina. então,
Nossa. Até que ponto? Ah, Eu entendi que você fez uso sim. e você parou e Sim. tudo isso daí. Você teve um acompanhamento médico para, Sim. como você falou, essa terapia pós-ciclo e Sim, tudo. sim. Mas até que ponto a atividade física é um fator para manter essa testosterona alta ou não tem nada a ver? Não, pra 1.500 é impossível. Não, cara. não. O teu atual. O meu atual. Então, é isso que eu vou falar pra você. Eu vou falar que eu era meio cético. Era meio não, eu era muito cético em relação sobre complexo B, tudo isso Aham. aí. Complexo B, sobre maca peruana. Eu era meio cético. Eu estudei e cada vez que você estudava mais, eles diziam que isso aí era placebo e tal. Eu digo pra você que não é. Realmente, assim como o ômega 3, eu tomo, entendeu? Aham. Complexo B eu tomo, e fora outro, cromo, essas coisas, maca peruana, entendeu? E vem assim, e atividade física, cara, é se manter, fora a alimentação também, você evitar porcarias também, entendeu? Ah, com Evitar certeza. condimento, e ter uma vida mais saudável. Então hoje, gente, eu não tô aqui para ser hipócrita. Cada um sabe do seu cada um, Uhum. entendeu? Mas eu optei, assim, para não fazer o uso, entendeu? E quem nunca usou e tá com vontade de usar, você tá escutando isso aqui. Cara, eu acho o seguinte: em primeiro lugar, Entendeu? procura um médico, meu irmão. Exatamente. Ou procura 2, 3 Dois, médicos também. Aliás, exatamente, tem isso, né, cara? exatamente. Não é porque você Procura procurou um médico, que exatamente. você tem que confiar e acreditar cegamente naquele um. Vai em outro. Procura o médico. Busca informação com um amigo também. Isso aí, de preferência aquele médico que ele vai para um outro lado também, um outro caminho, É entendeu? porque hoje em dia, cara, é que eu tava querendo dizer. A gente tem uma. Como é que eu posso dizer? Virou meio que a normalidade, a tal da teoria. Como é que é o nome da teoria? Não, da terapia Não, de terapia reposição de reposição hormonal. hormonal, Então você vai no médico, a primeira coisa que o médico faz é: ah, não, você tem que tomar hormônio, porque. Sem fazer um check-up geral, o cara já tá indicando. Mas não, pois é, verdade. tá uma coisa meio que virou moda isso, né? Então é mais difícil você encontrar um médico que vai virar e falar assim: não, cara, olha só, nós temos outros caminhos para Exatamente. buscar, para Exatamente. melhorar esse teu exame, Isso. né? Do que a gente partir para esse lado. Exatamente. Eu tenho muitos amigos médicos, a gente conversa, às vezes no churrasco a gente troca umas ideias Uhum. e você vê que entre os médicos não é uma conversa muito definida. É verdade. Você tem médicos que têm uma opinião, médicos que têm outra. Eu não Verdade. sou médico, não sou estudioso da área, então, sinceramente, a minha opinião em nada é a mesma coisa. A do Aham. Vinícius eu acho bacana, por quê? Porque ele pode não ser médico, mas ele é um cara que fez parte, a vida dele esteve inserida nisso, e, cara, é um profissional de atividade física, é um professor de educação física, então Sim. acho que, com certeza, tem muito mais conhecimento do que eu, que sou Não, formado em Direito. Mas hoje em dia tem internet aí, cara. Você filtra o que você Não, mas o escuta, Google né? é fogo também, cara. O Google, tu bota lá, pô, eu tô com dor de cabeça, meu irmão, vai aparecer câncer, vai aparecer tudo, você vai morrer em 7 dias. Nossa, vai aparecer muita coisa. Vai aparecer muita coisa. Mas assim, agora, voltando pro ciclismo, né? Até que foi o lance, né, da pauta de hoje, né? Até peço desculpa aí, pessoal. Mas assim, é porque a gente entrou nessa parte, né? Cara, isso aqui é o maneiro do podcast, Vinícius. Pois É essa conversa, cara. A conversa é legal, né? Não teve um podcast que a gente conseguiu seguir a pauta. Pauta entre aspas, né, cara? Porque é o que eu te falei, sei. a gente faz uma chamada, não tem pauta. O Vinícius aqui tá de prova, todo mundo que vem aqui sabe que eu não escrevo, olha, nós vamos falar sobre isso aqui. Não. Aí, cara, senta aí e vamos conversar. Entendeu? Então, agora, ainda tem um certo tabu entre corredores e ciclistas. Um tabu da musculação, cara. Esse é o ponto do. E tem um tabu. E eu tô aqui para pelo menos, assim, um pouco para clarear a mente de vocês em relação à musculação, tá? Então vamos lá. A musculação é a base de tudo, mineiro. Para começar daí. É a base de tudo. Ah, eu faço crossfit, não precisa. Precisa. Mesmo fazendo crossfit, você. Precisa. Junto com a musculação. Precisa. Por quê? Por quê? Vamos lá. A musculação, ela trabalha isoladamente. O músculo. O músculo, isolado. O crossfit, ele, querendo ou não, ele é um exercício multifuncional. Só em você pegar um peso do chão e levantar, você está pegando um grupamento muscular incrível. Quase o corpo todo. Praticamente o corpo todo.
Eu não tô aqui para criticar o CrossFit. Eu não sou o professor que critica o CrossFit. Eu gosto de olhar e ver o lado positivo. Sim, são duas coisas completamente diferentes, né, cara? Exatamente. Então, assim, o CrossFit, o pessoal fala, o CrossFit faz mal, o CrossFit faz... Cara, o CrossFit não faz mal. Não é assim. Eu nunca fiz, tá? Nunca fiz. Existe exercício de CrossFit, tá? Que é adaptativo, gente. Eu já vi idoso fazendo CrossFit. É porque os exercícios que viralizam são aqueles mais extremos, pô. Aí a galera Exatamente. só vê o extremo da coisa e Mineiro, divulga, olha só. pô. Você sabe por que o pessoal se lesiona no exercício? Pode se lesionar na musculação, cara. Vai, eu vou chutar, porque quer inventar moda ou não. Não, nem inventar moda. Sabe o que acontece? Ah, É o ego. não, pá, com certeza. No ciclismo também, É cara. o ego. O que mais ciclista tem é ego, né? Cara, é o ego. Sabe por que eu tô falando do ego? É assim. Eu vou dar um exemplo de uma aluna minha que nunca tinha feito CrossFit, ela falou comigo. Aham. E ela é totalmente, cara, ela assim, uma aluna de personal. Ela falou, Vinícius, eu nunca fiz, mas uma amiga convidou e eu fui fazer. E aí, O CrossFit, né? CrossFit. Aham. Aí ela falou, Vinícius, chegou um ponto que eu tava pegando um peso assim, que eu nunca tinha feito. Aí a menina viu eu pegando peso e quis pegar um peso maior do que eu tava pegando. Aí me deu vontade, mas eu olhei. Ela falou assim, eu sou muito bem resolvido, eu não preciso provar nada pra ninguém. Aham. Não preciso provar nada pra ninguém. Eu preciso provar pra mim mesmo. Então ela não foi além. O problema do CrossFit, mineiro, é o seguinte. É o cara querer bater o menor tempo. É o cara querer pegar um peso maior do que o amigo do lado. É o cara... Velho, não precisa disso. Entende? Então, Mas tu assim... acha que isso também tá relacionado? Pô, posso estar falando uma besteira do mundo, tá? Não, É pode pergunta falar. mesmo. Não, pode falar. Eu imagino que a galera mais nova vá pro CrossFit. Uma galera mais velha já se afasta um pouco do CrossFit. E eu acho que esse ego também tem relação com a idade, com a maturidade. Tá? Então, quando eu falo maturidade, entenda que você Sim. pode ter um jovem de 25 anos que tem mais maturidade que um velho de Sim, 40. com certeza. Olha, velho de 40, olha eu falando, né? Com Porque eu tenho certeza. 25, tá? É. Mas você entendeu o que eu tô querendo Sim, dizer? sim, E sim, aí sim. você vê no CrossFit mais isso, ou eu tô viajando. Não, olha só. Eu vou simplificar aqui o CrossFit. O CrossFit nada mais é do que... Você sabe mais ou menos a história do CrossFit? Não. Eu Aproveita e conta aí. eu peço desculpa se eu tô falando besteira aqui, tá, gente? Eu vou resumir pra caramba aqui. O CrossFit, na verdade, quem inventou... O pai do CrossFit é o Rocky Balboa, velho. Pode crer, meu irmão. É. É o Rocky Aí, Balboa, mas velho. os treinamentos do cara eram maneiros, pô. É o Rocky Balboa, é o Sylvester Stallone, cara. É correr atrás de galinha. Pô, subir aquela escada no final da. Cara, Entendeu? quem Correr na nunca? rua. Quem nunca, né? Ver Essa aquele galera filme. nova aí, entendeu? Menos de 40 anos não pegou isso. A galera tá falando que é pra galera de 40 anos pra cima. Cara, mas, pô, é filmaço, É o Rocky filmaço, meu Balboa, irmão. não, entendeu? Então, assim... Ele socando aquelas carnes no Sim, frigorífico. Exatamente. É o Rocky Balboa, cara. Pode Ele crer, é o pai, cara. ele é o pai de fazer uma barra lá. Eu dou um exemplo até sempre assim do Rocky 4, porque ali tá começando a entrar tecnologia em treinamento. Quando eles botam a União, na verdade, a antiga União Soviética contra os Estados Unidos. Eu tava naquela época. Quem não viu ainda o Rocky Balboa, essa galera nova aí, assiste o Rocky 4. O que acontece ali? Ali eles falam um pouquinho de tudo. O filme naquela época estava em auge a Guerra Fria, Isso. tá? E aí, o que acontece ali? Ali, no filme do Sylvester Stallone, ele quis mostrar o bonzinho e o malzinho, mas no final, todos andam de mão dada. Assim, resumindo bem, O 4 foi contra quem, que eu não lembro. foi contra o russo. O Aquele. Russão, que ele mata Que ele por mata incrível que eu o tô falando Apollo. Isso, o Apollo. Que o ator que fez o Apollo, ele morreu agora essa semana, né? Eu não sabia. Ele morreu agora essa semana, fizeram até uma homenagem pra ele. E ele morreu agora, eu não sei se foi de infarto, eu não sei. Já devia ter uma certa idade. Sim. Então, assim, ali, eles falam sobre o uso de anabolizante ali, começou dali. O uso de É anabolizante. verdade. Principalmente em relação à União Na Soviética. União Soviética.
Tipo assim, a ideia ali Era um atleta de laboratório. Isso, não, e era assim, o cara buscou o caminho mais fácil e a forma ilegal pra vencer, que é o malvado. Sim, E aí, exatamente, isso. exatamente. Então, quem não assiste aqui, assiste o Rock Balboa, o 4, que aí vocês vão ver o que a gente tá falando aqui. Então, assim, começou dali, né? Começou dali. Então, aonde eu quero chegar em relação ao CrossFit? Quando eles perceberam, agora eu vou lá pra guerra do Golfo. Lá pra guerra do Golfo, né? Golfo Pérsico. Golfo Pérsico. Teve um ali que teve falaram assim, olha, os nossos soldados não podem ficar parados. Temos que fazer alguma coisa. Então, eles começaram a botar academia, botar estrutura. Só que eles viram ali que botar academia e estrutura também era uma coisa assim, pô, montar equipamento, botar... O que eles fizeram? Corda. Entendeu? Aquele negócio de empurrar, que era pedaços de... que eu vou te falar, agora esqueci o nome. Pô, como é que eu vou te falar? Eles pegavam o pneu de trator daqueles carros gigantes de invadia lá. Eles pegavam um pneu, pegavam corda de tanque. Então eles foram fazendo dali, foi surgindo. Eles foram adaptando os exercícios. Aí teve um americano que falou, caramba, vou levar isso pra dentro da academia. É sempre assim, né, cara? Surgiu o CrossFit. Entendeu? Aí o cara patenteou. E tem quanto tempo isso? Porque cara, no Brasil não se fala tanto tempo do CrossFit. Cara, você tem ideia? As megas competições de CrossFit mesmo, de televisão, cara, isso vem desde 2013, 2012 nos Estados Unidos. Pô, já tem uma década então. Já, nos Estados Unidos isso virou febre. Chegou agora que o pessoal tá voltando à musculação. Foi junto com a Covid? Não, acho que antes. Não, antes. Antes o CrossFit já tava... Antes. Muito antes. Então, assim, foi daí que surgiu. Então, o pessoal chega pra mim, voltando ao assunto, o pessoal chega pra mim e fala assim, pô, você é contra o CrossFit? Claro que não sou. Eu não sou contra o CrossFit. Não sou. Entendeu? Então, assim, o CrossFit, ele faz bem? Depende. Desde que você... E faz bem como? Desde que você saiba o seu limite. Entendeu? Você não queira usar o CrossFit para competir com o amiguinho do lado. E aceite orientação. Aceite a orientação do professor. E não aquilo que eu falei desde o início, não é o ego, gente. Vou acabar antes que o tempo, antes que o meu amigo, eu vou tirar a blusa, vou fazer isso, vou correr na rua. Não é assim, não é o super-homem. Que chega uma hora que a coluna, ela vai travar. O joelho vai doer. O ombro vai se lesionar. Entendeu? Então, assim, são movimentos muito repetitivos? São. Vai fazer esses movimentos? Pô, me doeu aqui, opa, vou parar. Já é um sinal de... Sinal. Mas o que acontece? Voltando para o caso da musculação. Onde a musculação entra nisso? Exatamente aí. A musculação, ela vem para preparar você exatamente para fazer esse tipo de esporte, que é o CrossFit. Porque para mim, o CrossFit é um esporte. Então, sim, tem competições e tem tudo. competições. Então, para competir, cara, você tem que levantar peso. Então, olha, vocês têm um exemplo seguinte. Eu não sei nada desse nome em inglês, tá? Só sei o nome burpee e olha lá. E aí, quando o cara faz assim, pro cara poder subir aqui na barra e fazer isso aqui... e aquele que o cara fica em cima da... Fica igual a minhoca, fica. Mano, ali ele tem que ter força de dorsal. Força e potência, tá? Sim. A dorsal atua. Os deltoides, né? Posteriores atuam. O bíceps atua. O antebraço atua. O abdômen atua. O eretor da coluna atua. Para fazer aquela minhoquinha para poder subir. Principalmente o tríceps, quando chega numa determinada hora. E o peitoral, é ele que vai levantar o seu corpo e vai alavancar. É ele que vai fazer isso. Entende? Então, assim... Por isso que a musculação é importante. Você isola cada músculo desse. Exato. Pô, não, peraí, eu não tô conseguindo subir aqui. O que eu preciso melhorar para poder subir aqui na barra? Tô falando isso pra galera do CrossFit, tá? Pô, não, peraí, porque tem muita galera do CrossFit que não leva a musculação a sério. Pô, e eu vou fazer um link que você tá falando com o ciclismo. Tá? Continue. Isso. Exatamente. Então, assim, se você subir, você vê que aquele músculo do tríceps está fraco, o peitoral tá fraco, o que você vai fazer? Você vai ficar insistindo ali para lesionar o seu músculo? Claro que não, pô. O que você vai fazer? Você vai pra musculação, velho. Vai pra musculação, treina aquele músculo. E outra coisa, pro músculo desenvolver, você não tem que treinar todo dia não, tá?
É no descanso. É no descanso que o músculo, que a magia acontece, que o músculo cresce. Então não é fazendo todo dia, igual eu vejo as menininhas treinando perna todo dia. E aí eu vejo o blogueiro aí falando que panturrilha, treinar panturrilha todo dia, a panturrilha vai desenvolver. Para, pô. Para, pô. Aí vai totalmente fora da fisiologia, cara. Não é assim que a coisa funciona. Entendeu? Quando você treina, você cria microlesões, velho. E sabe de uma coisa também? Quando você faz um exercício que você... qualquer coisa que eu falar, ô Vinícius. Não, tranquilo. Eu tô falando viajando na maionese. Não, aí você me corrige que você é o cara aqui, o seu profissional. Que isso, pode falar. Quando você faz um movimento desse que você tá falando, dessa minhoca aí maluca aí do CrossFit, é 1 milhão de músculos que você usa. Sim. Quando você tem dentro... Vamos supor que fossem 10 músculos, no meu exemplo. Desses 10 músculos tem um que você não é forte nele. Mas você consegue fazer aquele movimento porque você compensa em outros músculos. Sim. Se você não fortalece aquele músculo que você é deficiente, você acostuma o teu corpo a fazer um movimento errado, adaptado a isolar aquele músculo. Então você nunca vai fortalecer aquele músculo. Você vai começar a viciar um movimento errado. Perfeito. Tô certo em relação a isso? Certíssimo. E aí nesse aspecto a musculação também poderia vir para favorecer. Então, gente, olha só, o nosso corpo, cara, é fantástico. Ele é muito adaptativo. Cara, eu falo por mim. Exatamente. Pô. É isso que eu ia falar. Fala você um pouquinho, você aí. Eu com 16 anos eu tive um acidente que eu fraturei a bacia. Então, desde então, eu não tenho cartilagem nenhuma do lado esquerdo. Era osso no osso. E isso, o teu corpo vai... isso foi o Anderson e o médico também que me operou, que me explicaram. Conforme você vai fazendo movimentos que doem, o teu corpo, cara, ele reconhece aquilo. E aí ele começa a musculatura que vai bloquear aquele movimento, ele começa a fortalecer, contrair aquela musculatura, que é o músculo fica encurtado. Ele começa a encurtar aquela musculatura para você não conseguir fazer um movimento que vai te gerar dor. É um troço de louco. E eu fiquei 25 anos nessa vida de dor. Nossa. E fui só perdendo movimento, de chegar ao ponto da minha perna quase não se mexer mais. Nossa. E depois que eu operei... Eu lembro você mancando aqui. Muito. Eu lembro. E a mancada era por limitação de movimento e por dor. Eu lembro. Cara, eu depois que eu operei, eu olhei pra minha esposa e falei, cara, depois de 25 anos eu dormi uma noite sem acordar com dor. Olha. Porque eu tava dormindo, se eu me mexesse... dava uma fisgada na bacia, eu acordava. Mas eu já estava tão acostumado que eu acordava, virava pro lado e dormia de novo. Mas foi interessante dormir e perceber que aquilo que era uma noite de sono de verdade. Mas enfim, quando eu operei, o médico cortou o meu fêmur, enfiou ali um ferro, tô resumindo, tá? Enfiou ali a prótese e tal. Teoricamente, a nível ortopédico, o osso, a nível de bacia, dinâmica, não tinha mais limitação nenhuma, mas a musculatura tinha. E ela tem até hoje. O Anderson, um amigaço nosso, ciclista e fisioterapeuta, fez um baita trabalho, a gente todo dia ali fazendo todos os exercícios, fazendo a fisioterapia, a gente conseguiu uma recuperação muito maneira. Bacana. Mas até hoje eu tenho certas limitações e o Anderson explica muito isso para mim. Tudo no meu corpo é exatamente a compensação. Nosso corpo ele é tão impressionante, é tão perfeito, que ele vai pegando a tua parte que tá ruim e ele não vai deixar você sofrer. Ele vai fortalecer se adaptando. E vai se adaptando, cara. A minha bacia já tava torta assim de posição. Até hoje eu me pego em pé apoiado só na perna direita. E aí eu falo assim, cara, por que eu não tô na perna esquerda? Mas eu não consigo. Aí eu tenho que forçar. Exatamente. A mente. Mas aí que ele passou. A fisioterapia ali foi importante. Quando terminou, ele falou assim, Mineiro, cara, musculação. Você tem que fazer musculação e você tem que fazer os exercícios específicos. Mas é isso aí, musculação. Isso aí. Pilates pode ser interessante, tudo, mas ele falou, foi bem específico. Ele falou musculação. Assim... E aí no ciclismo, vamos lá, né, pra gente fazer pelo menos um pouquinho do que a gente se propôs a falar aqui, cara, a gente quer ganhar potência, mas a nossa potência está relacionada ao peso. Ou seja, o segredo, entre aspas, do ciclismo de números é peso, potência. Quero ter o maior número de potência com o menor peso possível para eu carregar. Beleza.
Para eu ganhar potência, teoricamente, eu tenho que ter uma musculatura forte. Uhum. Mas se eu ganhar a musculatura, eu ganho peso. Uhum. E aí, o ciclista fica naquela. Eu não vou fazer musculação. Por quê? Para que eu vou ganhar músculo? Perfeito. E aí, eu te pergunto o seguinte. A musculação não tem nada para oferecer para um ciclista de bom? Eu acho que até que você já respondeu quando você falou do CrossFit, mas por isso que eu falei que eu queria fazer um link. Vamos lá. Todo mundo, quando a gente fala sobre ciclismo, né? O pessoal pensa naquele cara magrinho, pedalando, cortando vento e indo. Tá. Aí eu pergunto a você, mineiro. Naquelas últimas chegadas ali do Tour de France, o que conta ali? É resistência ou é potência? Ah, cara, depende. Depende. Então eu vou Se falar for, pra no, você. se for uma chegada em subida, é. Eu vou falar pra você. A média de velocidade que os caras chegam no Tour de France. Fala pra mim. Final. Não, da corrida toda ou da só Da da corrida toda, subida. Pô, ontem teve a primeira etapa do Tour da Colômbia. Certo. Foi uma etapa mais plana. Teve subida também, Certo. mas foi mais plana. Ah, os caras fizeram 48 de média mesmo. 48 de média. 48 de média. E na final, quando ele tá ali na chegada, quando Ali dá aquela os explosão. caras passam 60. Fácil. Exatamente. Passa então, fácil. quando vocês olham, quem acompanha aí, né? Quando tem aquela imagem aérea, os caras andando, os caras falam assim, pô, tá na velocidade de quê? De um carro. E tá. Tá na velocidade de um carro. Então, voltando, né, falando sobre isso, eu me empolguei da Caloi, aí eu comecei a me empolgar tanto que eu não levava tanto, voltando lá atrás, Aham. eu comprei de um amigo que fazia parte do grupo, queria comprar uma outra bicicleta. Cara, eu dei R$6.500 numa bicicleta. Eu nunca tinha dado tanto valor numa bicicleta assim. A bicicleta era toda de carbono. A única coisa que não era de carbono dela era o canote. O restante era tudo de carbono. E aí, esse meu amigo me levou para fazer um bike fit. Para quem não sabe o que é bike fit, é o seguinte, é uma variação da bicicleta. Então o cara vai lá, tu paga, aí ele vai ver a distância de quadril, vai ver a distância para ver o tamanho certinho da bicicleta. Aí o cara vai lá, ajeita para você o banco e ajeita para você o braço, aquele negócio todo. Enfim, isso é uma avaliação para ter uma bicicleta ideal. É igual quando a pessoa, o corredor, ele vai ter uma avaliação do pé para colocar o melhor tênis. É assim no bike fit. Enfim, Literalmente encaixar a bicicleta no encaixar seu a corpo. bicicleta no corpo, exatamente. Então, foi uma ótima pergunta. Eu digo para vocês aqui, tá? Vou deixar uma pulga atrás da orelha. Uhum. Quando você tá com um carro 1.0, quando ele tá subindo essa serra aqui, é a mesma potência de um carro 2.0? Não. Ele vai subir com muito mais facilidade o 2.0 do que o Sim, 1.0. vai ter mais certo? potência. Beleza. Aí eu pergunto a você, um carro 2.0 é bem mais pesado que o carro 1.0. Porque ali tem uma relação de motor Você tá e... querendo dizer a nível do motor. A Sim, nível de motor. Vai ter um motor mais... Beleza. Aí eu falo pra vocês assim o seguinte. Gente, não façam e caiam nesse erro de que a musculação vai deixar você mais pesado. Não é assim. Porque é fibra muscular. Aham. É sistema neuromuscular. Então, se você observar os atletas europeus, eles treinam agachamento, potência pra caramba, velho. O que faz a diferença do campeão lá, Tour de France, aqueles caras lá, você pode perceber agora não tem um fininho ganhando, não. Você pode reparar as coxas do cara também, não é a coxa também de um fisiculturista, mas O cara tem a fibra muscular que ele... o cara tem uma fibra muscular, tem uma potência. Então o sistema neuromuscular é o que faz a diferença, mineiro. Sabe por quê? Não fiquem vocês com medo que a musculação vai deixar você mais pesado. Não façam essa Até porque se fosse fácil assim... Não faça essa comparação, cara. Por favor, sabe por quê? Porque assim, o ciclismo em si, apesar de... Não importa se é 200 km ou se é 80 mil... Ou se é 80 km, 200 km, não importa, se for 20 metros, gente, é trabalhar potência. É potência, é velocidade, não adianta.
para manter aquele ritmo ali. Uhum. Então, onde que é a musculação? Não queiram você cair nessa besteira. Ah, se eu aumentar 1 quilo de massa muscular, eu vou perder, eu vou ficar mais pesado. Não pensa assim. Por que É, não pensa assim? o pensamento é você, por exemplo, para que eu vou ganhar, vou até exagerar, mas para que eu vou ganhar 1 quilo de massa muscular no peito? Então, não, aí que eu vou falar pra você. Só para você entender. Então, Seriam músculos que mas aí, desnecessários. desnecessário. Aí eu vou entrar nessa questão Aham. aí. Então, para um ciclista, como é que eu ia atuar num ciclista? Eu vou trabalhar quadríceps, cara, porque é força de quadríceps, Isso aí. é força de glúteo, é força de posterior, pra caramba. E o músculo isolado, igual E você falou. músculo isolado. Eu tenho que sabe por quê? Não pensa que você vai ficar pesado, vai ficar 1 quilo mais pesado. Não. Você vai ganhar mais 1 quilo de músculo. Você vai ficar mais E 1 quilo você vai eficiente. ficar- Exatamente. Aonde eu queria chegar. Você vai ficar mais eficiente. Uhum. Entendeu? Você vai ficar mais potente. Se você ganhar 1 quilo de músculo na potência mais do que eu, você vai ficar mais rápido do que eu. Uhum. Seja na resistência e seja na explosão na hora de você completar a prova. Uhum. Entendeu? Então, assim, na verdade, pra que eu vou botar um ciclista na sala de musculação e trabalhar resistência com ele? Ele já vai trabalhar isso na bike. Exatamente. Gente, para com isso. Até, assim, professores de educação física, entendeu? Para de trabalhar resistência dentro da sala de musculação. Não precisa, cara. Não precisa. Eu Principalmente falo se o atleta. O atleta é atleta, né? Sim, Se não você deixa está de trabalhando ser. com um atleta Exatamente. que já tem a atividade. Exatamente. Por que eu tô falando isso? Tá? Foi antes da pandemia, um amigo meu me procurou e falou: Vinícius, eu tenho um sonho de pedalar de Teresópolis para São Paulo, lá para Aparecida do Norte. Aparecida. Pô, eu quero realizar esse sonho. É possível? Eu falei: claro que é. O que você tem? Me dá uma relação aí, o que você tem aí? E nós fizemos uma avaliação e tudo. Aí eu avaliei, cara, você precisa trabalhar potência, precisa trabalhar força, precisa trabalhar. E aí, cara, desde agachamento, entendeu? O cara fez cadeira extensora, o cara fez leg press. Mas eu não botei ele pra fazer 50 repetições. 4 séries de 20, Não, cara. Eu trabalhei força com ele, trabalhei porque ele vai precisar de força. Pô, mas ele vai ficar mais pesado? Não pensa assim. Exatamente isso. Ele vai ficar 1 quilo mais eficiente. Por quê? O sistema locomotor dele vai ficar muito mais eficiente. Aham. Entendeu? Sim. Vinícius, mas e peitoral e tudo? Gente, vai trabalhar força, beleza. Mas exatamente o que você falou. Precisa trabalhar? Sim, precisa. Mas por quê? Porque se eu sair daqui e vamos supor, para a região dos lagos. Ou não, então até aqui para perto. Eu vou trabalhar da cintura para cima, você fica numa isometria tremenda. Uhum. É mentira? Verdade. Isometria. Você tem isometria de abdômen, tem que ter força de abdômen. Que é o famoso core, é isso? Core. Você tem que ter força no abdômen, tem que ter força no eretor da coluna. Quando eu falo eretor, aquele músculozinho que separa ali a coluna ali. Ali é o eretor da coluna, aquela subidinha ali. Que fica embaixo aqui, isso, saindo aqui, isso aí, da cintura pélvica. Então eu tenho que treinar o eretor da coluna dele, eu tenho que trabalhar o abdômen, eu tenho que trabalhar o braço dele, o tríceps dele. Você fala o tríceps, eu acho que principalmente. Tríceps, né? cara, o tríceps, porque, cara, é ali, ó. Apesar que você vai ter uma manha de ficar ali, ainda mais até o pessoal do MTB, né? Cara, tem que ter o peitoral forte, não precisa ter um peitoral muito forte, tá? Acho que costas é bacana. Costa é legal. Mas eu vou trabalhar num cara igual como eu trabalhasse no fisiculturista para isso? Lógico que não. Claro Lógico que que não, não. cara. Claro que não vou fazer isso. Entendeu? Opa, peraí, o som aqui deu uma... Não, tá tudo. Tá o tudo teu tranquilo som aí? saiu? Aqui só tá nesse lado aqui, mas tudo bem. Ah, pode ser o forte. conector aí que deu. É agora. É. Foi? Tá, Melhorou? foi. Foi mal. Não, tranquilo. Então, assim, você fica mais eficiente se você treinar. Eu já vi professor falando, professor de educação física, não faz hipertrofia não,
Porque senão você vai ficar pesado na bicicleta, besteira. Eu falo pra vocês que é besteira isso. Não é o Vinícius que tá falando, tá? Deixa eu te É fazer uma estudo. pergunta. Quando, É estudo. quando você fala não faz hipertrofia, seria o quê? Não faz A musculação... Não, com muito trabalha peso e com pouca muito peso. repetição. Exatamente. Sempre ao contrário, pouco peso e muita repetição. exatamente. E você acha que tá errada essa abordagem, errado, que a abordagem tá errado. teria que ser o contrário. É o contrário. Até para você trazer a potência É pro o contrário. pro Isso não músculo. serve só pro ciclismo não, tá? Pra corredor de rua também. Aham. Tá? Para corredor de rua também. Aí o corredor de rua, ele não quer treinar musculação porque ele acha que ele vai ficar pesado. Claro que não, cara. E acho que o Claro corredor, que a corrida tem muito impacto no joelho, né, cara? Se o cara não tiver a musculatura específica ali Exatamente. fortalecida. O impacto é muito grande. E aí a gente entra uma questão. Quando você tá no ciclismo, vou puxar a bola pro ciclismo, Sim, mas eu acho sim. que a corrida vai ser igual. Aham. Você vai fazer os treinos. Quem treina ciclismo para performance. Porque Sim. tem uma galera que pedala por prazer, Sim, tá? sim, sim. Nada contra. Sim. Mas vamos falar de quem treina para performance. Sim. O cara ele vai ter que planilhar. É a tal da planilha. Ele vai ter que seguir Exatamente. planilha. Vai fazer o treino de volume dele. Sim. Depois ele vai começar a fazer os tiros e tal. Enfim. Ele vai ter treino de cadência nessa mistura toda, que é Aham. treinar o giro, treinar Sim. o cardio, o respiratório, e ao mesmo tempo ele vai ter os treinos onde ele vai fazer força. Sim. Treinos de subida, por exemplo. E ali o cara, ele mais ou menos está fazendo o que ele faz numa sala de musculação. Com a diferença que na musculação você isola uma musculatura específica. Sim. Então, lembrando o que você falou lá no início em relação ao CrossFit, por exemplo, digamos que eu tenha uma deficiência em alguma musculatura da perna, mas ela, como eu falei até daquele meu lance, ela é compensada. Se você olhar e medir a circunferência das minhas duas coxas, vai ter uma diferença de 3 centímetros de uma para hoje. E essa diferença ela nunca sumiu, até hoje ela persiste, cara. Mesmo que eu tanto que assim, todo mundo fala, não, tem que fazer os treinos unilaterais Sim. para tentar, Sim, sim. enfim. Na bike, eu nunca vou compensar isso. Por quê? Porque no final das contas, a minha perna direita vai sempre dominar. Sim. Ela vai ser a dominante. Primeiro que eu sou destro e segundo que eu tenho a deficiência do lado esquerdo. Sim. Então ela vai dominar. Numa musculação, exatamente com um treino unilateral, eu posso tentar ou não. Sim, olha só. Eu falo uma coisa para os meus alunos, às vezes, que às vezes eu não faço muito exercício unilateral, a não ser que ele tenha exatamente uma deficiência em outra perna. Aí eu faço um exercício unilateral. Sim, sim. E eu digo para você, a galera tem uns que vão dizer que é misticismo, mas não é misticismo. Isso aí chama-se uma palavra que eu vou dizer para vocês aqui, é sinergia. Aham. A palavra é sinergia. Quando você estiver pedalando, você não. Exatamente. O meu lado dominante é o que você falou agora, o lado direito. Mas você tem que ter uma sinergia para sua perna esquerda, sua perna que você tem uma deficiência. A partir daí, você vai começar a jogar mais força para sua perna que tem deficiência. Que tem uma certa dificuldade, Não, que é outra. deficiência não é um termo errado, não. Porque como a gente está falando de Sim. diferença de musculatura, a Sim. nível de eficiência, ela é menos Então, eficiente que a mas outra. olha só, 3 ainda tá um pouco ainda Não, na mas não é normalidade. deficiente no sentido de deficiência física. Sim, É sim. deficiência Sim. comparado com a outra que é mais eficiente. Que é mais É só eficiente, isso. Entendeu? exatamente. Então, para o pessoal entender aqui, o que é legal é você ir. Quando você estiver pedalando, mineiro, você tem que jogar uma sinergia para a sua perna que tem uma certa dificuldade em relação até a potência. A sinergia que você diz é prestar atenção. E jogar sua energia mesmo Aham. pra ela. É você, vou sair para pedalar, é assim, perna esquerda. É você lembrar dela. Você lembrar dela, não esquecer. Na sala de musculação é a mesma coisa. Aham. Entendeu? Então, Então, você está fazendo um exercício com as duas pernas ao mesmo tempo, sim. você pode simplesmente pensar, olha só, eu tenho que tentar fazer a mesma força Sim, com a perna esquerda sim. do que com a direita. Isso, então, e detalhe, você tem que fazer o seguinte, é unilateral, se é unilateral, eu vou fazer uma cadeira, unilateral, beleza, eu vou treinar ela, e treina mesmo, de verdade, Aham. entendeu? Porque você fazendo esse treino de verdade, você vai ter, assim, mais depredação de massa magra, e com isso, com o intervalo que eu tô falando aqui, você vai recuperar mais ela, entendeu? Uhum. E você vai ter uma melhora assim. 3 centímetros não é muito diferente uma da outra não, tá?
Mas eu já vi gente com muito mais do que isso. Até com 5 centímetros de diferença, ou tem até mais. Quando eu operei, ficou, cara. Exatamente. Só que recuperou muito rápido. Eu operei o meu tendão, certo? Aham. Eu fiquei com ele parado durante eu fiquei parado com ele durante quase 2 meses. Desde a lesão até a minha cirurgia. Até botar o pé no chão. Eu perdi muita massa magra na minha panturrilha. Chuta Entendeu? quanto tempo eu fiquei parado. Não sei. Chuta. Ficou Parado. uns 4 meses. Andei no dia seguinte, cara. Olha aí, cara. Que doideira. No dia Mentira. seguinte, Sério? eu operei à noite. Caraca. Na terça de manhã, o médico chegou no quarto, o Dr. Daniel Futuro, um excelente ortopedista, diga-se de passagem. Chegou e falou assim: vamos andar com um andador, Sim. porque eu não podia fazer o peso todo nela. Sim. Mas ele até falou assim, ó, o objetivo é a gente chegar até a porta do hospital, do quarto, e voltar. Não se preocupa se você não conseguir nem nada. Que legal. Meu irmão, passei aquela porta, era uma felicidade, meu irmão. Então, E o cara falou assim, pô, cara, que eu não barato. acredito que tu conseguiu. Eu falei, ó, Então, quando eu realmente, porque eu não operei logo de imediato, entendeu? aham, Tô falando da minha cirurgia do tendão. do tendão. Eu não operei de imediato porque, assim, eu queria ver mais exames, se realmente tinha rompido mesmo. Que pra mim, a cirurgia em último caso. Sim. E aí não teve jeito, era cirúrgico mesmo. E quando eu fui operado, e eu quero agradecer aqui o Dr. Demetrio, até o Guarilha, que fez o pós-cirúrgico. Demetrinho e Guarilha, pô, são Pô, amigaços. eles são os caras fantásticos, são fantásticos. A cirurgia foi excelente. E aí, Guarilha pedala pra caramba, o né? Guarilha chegou pra mim assim e falou assim: olha, você vai demorar mais ou menos uns 90 dias pra botar o pé no chão. Eu falei, cara, eu comigo assim, eu não posso demorar esse tempo todo, eu tenho que trabalhar. Entendeu? Eu tenho conta pra pagar. Eu sou autônomo, eu sou personal, eu tenho que ter. Aí eu, caramba. E aí eu tive que. Eu apelei pra um amigo meu, que ele é fisioterapeuta lá embaixo, lá em Itaboraí, da terrinha natal onde eu saí. E aí ele. Cara, ele foi fantástico. Ele é um excelente fisioterapeuta. Não, desculpa os amigos fisioterapeutas aqui de cima também, e outros amigos aí embaixo. Mas o Michel, ele trabalhou de uma forma eficaz e excelente. Maneiro, né, cara? Muito bom. Fisioterapia é um troço de maluco, né, Cara, é fantástico. O que É. aconteceu? E também agradecer também o Eduardo, que é dono da academia lá, que cedeu a academia também pro meu tratamento. Eu desci, olha só que fantástico, o que é amizade, né? Eu não paguei R$1, velho. Que maneiro. Eu não paguei R$1. E o atendimento dele, meu irmão, não é barato. Porque ele tá acostumado a trabalhar com atletas, entendeu? Uhum. Então ele falou, ó, você vai descer, assim quando você tirar os pontos, você vai descer e eu vou te recuperar. Eu vou botar você para andar rápido. Eu, naquela esperança, porque eu acreditava no trabalho dele. E assim eu fiz. O que aconteceu? Eu desci, foram 10 dias. Nesses 10 dias, foram 40 horas de fisioterapia. Meu irmão, Cada sessão E a galera- era 4 horas. a galera acha que, é fisioterapia. Meu irmão, Meu cansa, irmão. cansa. Cara, Porque você dá velho. teu sangue pra você se recuperar, né, cara? 40 horas de fisioterapia. E, cara, no primeiro dia eu já tirei uma das muletas, que eu não tava botando o pé no chão. No primeiro atendimento, o cara me colocou pra botar o pé no chão, velho. E é muito doida a sensação, né? É loucura, cara. É muito doido. É loucura. E outra coisa, quando você voltou a andar, Nossa. cara, não é interessante quando a gente perde uma coisa boba que a gente tem, E a gente não dá valor. que a gente dá valor pra aquilo depois? Cara, Exatamente. é muito louco, né, Impressionante. cara? Como que é andar? Olha, eu ia tomar banho, velho. Vou te falar, era uma dificuldade pra tomar banho. Não pode crer, cara. Porque eu não botava o pé no chão. Eu sei Eu exatamente sentava como na é que é, cara. cadeira e botava o pé pra fora porque não podia molhar. Não, e de eu não muleta, podia molhar. você não conseguia carregar um copo, Nossa, não. Não, não é? não. Porque eu andava Cara, com as 2 muletas. aquilo é o que me incomodava mais. Eu Não. queria pegar um copo de café e Coisa poder simples, tirar. E poder tirar Nossa. do lugar ali da cafeteira e levar até a mesa. E eu não conseguia. Cara, Exatamente. aí minha esposa ficava, pô, pede. E eu tentava, né? Pô, você tem que pedir, mas Agora, assim, mineiro, eu queria, cara. eu fiquei na casa da minha namorada. E pra chegar no apartamento dela, era o último andar, eram 40 lances de escada que não tem. Aí um belo exercício também. Exatamente. Não tem elevador. Então eu subia os 40 degraus, cara. Os Cara. 40 degraus. E aí, eu falei assim, cara, eu acho que é Deus me mostrando alguma coisa. Então, assim, se eu pegar hoje,
Se eu pegar hoje, eu já trabalhei já trabalhei na Andef. Quem não sabe, a Andef é um instituto Eu lá não em sei. Niterói que trabalha com operados, amputados, entendeu? E eu estagiei naquela época, lá na década de Legal, 90. E foi muito legal. Deve ser um trabalho bem bacana, cara. Foi muito bacana. Foi uma experiência incrível. Cara, eu tive cada. Depois eu volto aqui, se você me chamar de Não, novo, vamos- eu vou vamos sim. voltar e eu vou contar Porque eu outras já vi, histórias. já vi que tem assunto por uns 3 podcasts. Cara, aqui. então, aí, quando eu tive essa experiência, eu falei, cara, pode vir um amputado que for em relação à adaptação à muleta, que eu sei de tudo agora. Porque eu passei por isso durante 2 meses, cara, eu fiquei andando com 2 muletas, velho. Eu tinha 16 anos, cara, tem noção disso, tava no 3º ano no colégio. Eu fiquei 3 meses, cara, eu fiquei 1 mês no hospital, Sim. com um furo, furou aqui, botou um ferro aquele ferro pra no puxar a externo. perna pra baixo. Nossa. Depois eu fiquei 3 meses de cama em casa com esse ferro, então era cama sem eu poder me mexer, 3 meses. Nossa. Depois foram- Filoferia daquela, eu esqueci o nome que se dá nas costas. Sim. Nossa. Eu esqueci o nome também, mas sim. Esqueci. Chegou a dar ferida, fiquei 3 meses de muleta em seguida. Não, aí fiquei 1 semana de cadeira de roda, Aham. 3 meses de muleta Uhum. pra botar o pé no chão. Por isso que eu te Nossa, perguntei da aham. sensação de botar o pé no chão, cara. Nossa, Eu lembro cara. que eu encostava e automaticamente eu tirava o pé do chão porque Uhum. era um formigamento estranho, era uma sensação. Não, eu tenho formigamento até hoje no meu pé. Tem. Tenho. Era O formigamento é constante. Ainda é. Porque assim, eu tenho 4 meses, cara, de operado e é pouco tempo ainda, entendeu? E Aham. o pessoal que me olha hoje, até correndo, hoje em dia eu faço hit, cara, na esteira. Os caras olham assim, caraca, você tá fazendo um hit. Nossa, eu já tô fazendo um hit, cara, entendeu? Então assim, cara, é Cara, maravilhoso. o Dr. Daniel, ele fala um negócio que eu achei muito interessante. Ele falou assim, ó, a cirurgia, ela tem um tripé. Um dos pés desse tripé é uma cirurgia bem feita, Sim, com equipamento médico e tal. O outro pé é o fisioterapeuta. sim. Tem que ser um profissional adequado, Aham. né? E o outro terceiro pé é o paciente, É verdade. que é o quê? É aceitar a orientação, igual a gente falou, aceitar a Sim, orientação do professor, sim. aceitar a orientação do médico, Uhum. aceitar a orientação do teu fisioterapeuta Sim. e, ao mesmo tempo, ter vontade Aham. de superar aquela dificuldade. Você também não pode se entregar. Não. Se você se entregar, meu irmão, Já não era. tem, cara, não tem. Já era. Eu, Quem faça? em momento nenhum, eu me entreguei. Assim, quem não sabe da minha história também, eu lá atrás, quando eu era garoto, ainda era estudante de educação física, eu operei uma apendicite complicada, que quase que eu morri também. Então, Deus me livrou mais de uma também. Cara, eu vou fazer uma brincadeira aqui, mas tu é vaso ruim que não quebra, né? Somos dois, meu Eu irmão. falo assim, né, mano? Eu falei, caraca, Deus sempre te salvando de tudo. Então, assim, o apêndice que eu tive que abrir a barriga 2 vezes, cara. Caramba, cara, isso é. Eu tive que- Estourou. Cara, estourou. É quando estoura, dizem que E é. aí, cara, na segunda cirurgia, minha mãe era viva ainda, eu falei, mãe, não tá legal, porque eu era estudante de educação física, eu já fazia já entrava um pouquinho nessa área médica, eu falei com elas, mãe, não tá legal, que eu não tô conseguindo, depois da cirurgia, não tô conseguindo deitar ainda. Eu tô morrendo de dor. E foi a minha insistência, ela Aham. levou de volta pro hospital, e aí quando fizeram lá no hospital, fizeram uma ultrassonografia lá, aí viram que eu tava com hemorragia interna e eu tava com peritonite. O que é peritonite? É inflamação no peritônio todo. Então eu já tava prestes a morrer por Que doideira, infecção. cara. E aí quando o médico olhou aquilo, não acreditou no que viu, porque não sabia como que eu tava aguentando de dor. E aí eu fui de imediato de lá e eu fiquei de novo, eu não saí do hospital. Aí eu tive que ficar internado de novo e abrir a barriga de novo, só que dessa vez botaram o meu intestino todo pra fora pra fazer a Pra lavagem. fazer a lavagem. Então assim, hoje, isso aqui pra mim, Ah, tá no lucro. tô no lucro, Tá no velho, eu tô no lucro, cara. Tive infarto, pô, tô no lucro, cara. Tendão rompido, tô no lucro, velho, entendeu? Então, Você já experimentou eu bastante coisa aí experimentei dessa de vida. tudo, cara. Então, assim, é Deus me livrando. Então, assim, cara, eu só tenho a agradecer, maneiro, cara. cara. Eu tenho que agradecer. E hoje, tá? Os amigos meus de infância, até, os amigos, sabem que eu até me converti. Hoje em dia eu sou cristão, entendeu? Independente de religião. Hoje, não é que eu não acreditava sua, em Deus, entendeu? Mas eu agora tô fervoroso, entendeu? Então, assim.
tudo que eu vou fazer agora, eu oro, entendeu? Aham. E às vezes eu me pego orando, às vezes quando eu vou dormir, e também quando eu peço uma orientação, um caminho, cara, eu sou um ser humano, eu erro pra caramba, Sim, entendeu? sim. Eu errei muito, eu confesso. Eu errei com pessoas, peço desculpa àquelas pessoas que eu errei, entendeu? Então, assim, eu sou um ser humano, cara. O único que vê a Terra que assim, que É a não fa- errou, É a e mesmo famosa. assim foi crucificado, foi Jesus É Cristo. a famosa atira a primeira pedra quem nunca errou, né? Exatamente, Tipo, exatamente. a Então, gente, a gente é falho, a é gente tá falho, aqui, entendeu? né? Há quem entenda que a gente tá aqui para evoluir, para Exatamente, entendeu? melhorar. Então, cara, sinceramente, eu acho que o mais importante, cometer erro todo mundo vai cometer, Sim, tá? cara. O mais importante é você perceber que errou Ex- e tentar evoluir para não cometer aquele erro de novo. Exatamente. Porque se você perceber que errou e não fizer nada, você vai cometer aquele erro de novo, cara, e aí fica uma Exatamente. coisa banal. Exatamente. Vamos dar uma olhadinha no chat para ver como é que tá, cara? Vamos lá. Que o tempo, a hora já tá passando. Deixa eu Nossa, chegar deixa eu meu microfone para cá, já são 9h10. Caramba, isso tudo? Rapaz, já passou, eu nem vi, cara. Como é que coisa incrível, hein? Como é que a hora passa assim e a gente não vê, hein? Nossa. Deixa eu só fazer um... Vai lá. Cara, a gente falou pra caramba e a hora passou rápido. Vamos lá. Só para Vambora. poder colocar os comentários aqui. Aham. Leon dando boa noite, galera. Vamos que vamos. Edinho, boa noite. Boa noite, aí, Gustavão, galera. alô, galera. Edinho, de novo, PC está sem alvará. A gente daqui lá no início. Vander, boa noite, galera. Legal. Ó, o Anderson tá aí, ó. Boa noite, galera. Anderson que eu te falei que fez a fisioterapia. Legal. Camila Vertulli, ó. Fala, cunhado. Ah, minha cunhada. Marcelo Mochileiro tá assistindo a gente. Legal. Marcelo gravou com a gente aqui na semana passada. Um episódio fantástico aí pra quem não assistiu, eu recomendo assistir. O cara é aventureiro de verdade, meu irmão. Bacana. O cara pedalou 20... Pô, Marcelo, me perdoa, esqueci agora, foram 21 ou 22 dias lá nos Pirineus, meu irmão. Que Sozinho. isso, cara? Louco. Nossa, loucura, hein? Isso, hein? Tem que ver as fotos, maneiro. Nossa. Ronald Guarilha, boa noite. Esse é Ronald, fera demais. O Ronald foi o que foi pra Aparecida. Ah, é? É. Ah, maneiro. Saiu no jornal aqui, tudo de Teresópolis. Ó, Gustavão botou. Vinícius me deu treino de musculação na preparação pra maratona de Boston. Gustavão, Foi a minha melhor fase na corrida. Isso aí, Gustavo. O Gustavo é incrível, cara. Ele é, né, cara? Ele é fenomenal. Ele é fantástico. Gustavo, um abraço, cara. Nossa, quanto tempo eu não te vejo. Gustavo teve aqui também, gravou Teve. com a gente já. Juliano que tá devendo, ó. Eu preparei ele pra maratona de Boston. Pô, assim como eu preparei também, sabe quem? Ah, O Hélio Soneca pra vencer lá. é? Eu preparei ele Maneiro, também. cara. Preparei ele. é outro gente boa É também. outro fantástico. Juliano botou aqui, ó, denunciando a idade dele, ó. Ivan Drago era o nome do russo. E Ou o seja, Drago, isso aí. então quer dizer que o Juliano tem mais de 40. É verdade. Alan Vieira, grande Vinícius, excelente profissional, grande abraço. Obrigado. E o Juliano botou aqui, Vinícius, se o ciclista for velocista, a musculação é fundamental. Sim. Já para quem é montanhista, realmente trabalhar fibra de contração branca é ganhar peso e perde rendimento. Essa é uma discussão que a gente tem no ciclismo, Opa, que é a então. questão da fibra e a questão da... O que acontece? O ciclista, cara, você não vai ter um ciclista que é aquele cara que vai ganhar todas as provas. Sim. Tanto que, se você for observar no profissional, Sim. os caras montam o calendário dele por três motivos. O primeiro deles é o financeiro, tá? Não tenha dúvida disso. Aquela prova me paga mais, eu vou fazer Sim. aquela prova. Segundo, é o calendário de treinamento, é o cara encaixar porque ele não vai conseguir, você me corrige se eu estiver errado, mas ele não vai conseguir ter uma alta performance o ano inteiro. Sim. Ele vai ter uns 2 picos de alta performance. Aí tem a planilha. E ele vai ter uma planilha que ele vai ter aquelas provas que vão encaixar. Chama-se periodização, Isso aí. né? Por isso que é bom ter um profissional e um metido a besta aqui. Isso, cara. E o terceiro ponto é exatamente a característica da prova. Então, por exemplo, quando ele é um cara, um sprinter, por exemplo, ou seja, ele é um cara mais pesado, Sim. ele é um cara que desenvolve bem no plano, mas não vai desenvolver bem numa Sim. subida, inicialmente falando,
e uma prova de subida para ele não é uma boa. Então ele meio que vai escolher isso no calendário. Não tem essas questões. Então você tem, como o Juliano falou, velocista eu vou até separar, porque eu acho que não é que é outro esporte, mas é igual. Sim. Você tem um mountain bike, você tem um potência o ciclismo tempo de todo. estrada, você tem se bem que o velocista que ele tá falando, não sei se ele estava querendo dizer do ciclismo Oval. fechado, oval, acho que é desse que ele estava querendo dizer. Mas quando a gente fala relação plano e montanha, na minha percepção, assim, eu entendi o que você falou. Uhum. Se eu tô fortalecendo uma musculatura que eu uso no pedal, realmente eu vou ter mais potência, Uhum. e aí eu vou assim, vamos falar em números. 200 watts de potência Sim, é o mesmo num plano ou numa subida. certo. Se eu consigo manter 200 watts no plano, eu vou manter 200 na subida. A princípio, pelo menos eu vejo que é dessa forma. Sim. A diferença é que 200 no plano eu vou ter uma velocidade que vai ser uma velocidade diferente em 200 na subida. Sim. E tem a questão do peso. Como eu estou na subida, para eu fazer os 200 ali, talvez eu tenha que fazer mais força, não sei direito. Sim. Mas quando a gente faz essa relação de peso e de potência, ou seja, eu sou mais pesado. Se eu estou subindo, eu tenho a gravidade contra mim. Certo. Então eu tenho que fazer mais força para eu conseguir alcançar aquela velocidade. Sim. Não é a potência. Eu vou ter que ter mais potência Isso. para eu alcançar a mesma velocidade que um magrinho Opa. vai alcançar Mas vamos lá, na subida. na subida. Na subida. Então, vamos lá, peraí. Vou só aqui, vou tentar simplificar para ficar assim um pouco mais fácil. Cara, eu tenho Pra quem muita não- dificuldade em Pra quem entender não essa questão de sabe, potência. sobre fibras brancas e fibras vermelhas, é assim. As fibras brancas, elas são treináveis, são fibras rápidas. As fibras vermelhas são de resistência. Então, não sou eu que estou falando isso, são estudos, tá? Aham. As fibras brancas, elas podem ter resistência? Sim. Sim. Muita gente pensava que as fibras brancas eram só fibras rápidas, que elas podem se transformar em fibras vermelhas. Sim. Agora, assim, pô, mas como é isso? Não sou eu que estou dizendo, são pesquisas, tá? São pesquisas aí comprovadas, depois a galera vê aí direitinho. O que acontece? Vamos voltar ao exemplo do carro, mas só que agora eu vou dar o exemplo, sabe de quê? De moto. Eu sempre fui apaixonado por Harley Davidson, eu sempre tive Harley Davidson. Uhum. Então, assim, quando eu tinha, antes de entrar nessa era de Harley Davidson, eu tive uma Bros. Então, essa Bros, ela era uma Bros, era 125, não era nem 150 ainda, depois de botar a Bros hoje em dia, eu acho que tá 160, não sei, enfim. Era plástico, era uma moto de plástico e era uma moto de algumas peças de fibra e outras de ferro, vamos dizer assim. Bem mais leve que uma Harley Davidson, tá? Uhum. Uma moto dessa aí, a Bros, ela deve pesar em torno aí de uns... Eu vou chutar aqui, eu posso estar falando besteira, eu não sei. Vou chutar aqui. Pesa aí no máximo uns 120, 150 quilos. Vou dar um exemplo, uma Bros, Uhum. tá? E aí ela vai na subida. A potência dela é de 150, ela é 150 cilindradas. Uma Harley Davidson, a menor de todas, ela pesa em torno aí de mais ou menos 230 quilos, tá? Uma Harley Davidson, a menor de todas, Uhum. 230 quilos. E aí, onde eu quero chegar? Quando você está na Bros, você vai pegar uma subida, ela vai perder potência. Por quê? Porque ela tem 160 e mesmo ela sendo leve, o motor dela não tem a certa potência para manter a velocidade. Uhum. Isso eu quero agora explicar para ele. Manter a velocidade. Então, isso é muito importante no ciclismo. E até no corredor de rua, os corredores. Por quê? Hoje em dia, o que é o fator para você ganhar? Além de ser a velocidade. É você manter, é você ter essa constância. Uhum. Entendeu? Entende? Sim, sim. E para você ter essa constância, não é porque eu vou trabalhar musculação e na subida eu vou ficar pesado. E vou voltar. Não pense desse jeito. Uhum. Então vou dar um exemplo. Faz de conta que eu sou uma moto 160 cilindrada e você é uma Harley Davidson de 883, que é a 883. É 883 de motor, né? Cilindragem. Então assim, quando a Harley Davidson ela sobe,
ela vai, se eu tô a 100 km na reta, ela vai permanecer, sem eu mexer aqui, eu vou subir, ela vai permanecer a 100 km por hora. Onde que eu quero chegar nisso aí? Se você está bem trabalhado, se você trabalhou as fibras brancas, se você vai subir, você vai encarar uma subida, se você está com a sua fibra bem estruturada e fortalecida, é isso que eu falei, treinamento neuromuscular. O que ganha hoje em dia a corrida é a constância. E até a corrida tanto de ciclismo quanto de rua, de corredor de rua. Pegou a subida, se você está ali, o cara tá pedalando, vamos supor aqui, a 46 km por hora. Na bicicleta, na reta. Pegou a subida. Lógico que vai baixar. Isso que eu ia falar, o cara não vai manter os 46. Mas ele também não vai cair tanto. Não vai cair tanto por quê, Vinícius? Por causa da potência, por causa do sistema neuromotor, por causa do sistema neuromuscular. Então hoje, se você trabalhar o sistema neuromuscular, onde é que eu trabalho isso? Na musculação. Então a pessoa não pode ter medo, o mineiro, eu vou ganhar 1 quilo. O que ele está falando, eu vou ganhar 1 quilo. Então muitos têm ainda essa coisa. E se ele for ler artigos voltados para isso, é lógico que vão falar mal da musculação, que eu não vou ganhar 1 quilo aqui, porque aí vai ficar pesado. Não pense assim. Não pense assim. Se você ganhar 1 quilo, é 1 quilo a mais de potência para você subir a montanha. O problema é que a gente ganha 1 quilo de gordura, né? Essa que é a verdade. Não, aí... Não tô falando da musculação, não. Tô falando do dia a dia normal de uma pessoa. Então... tipo eu, entendeu? Aí vem o seguinte. Vou falar aqui, resumidamente, não vou entrar em sistema anaeróbico, não vou entrar em ciclos de Krebs, não vou entrar nada disso. Vou entrar falando uma coisa simples. Quanto mais fibra muscular trabalhada, quanto mais músculo você tiver no seu corpo, vou falar uma coisa aqui radical, menos gordura você vai ter. Por quê? Não pense que a gordura é uma coisa ruim. A gordura é a nossa fonte de energia. A gente tem que ter gordura, entendeu? Então não pense. Agora, para o excesso de gordura, galera, a gordura, o gordo em si, é excesso de energia. Ele não está gastando aquilo que ele está consumindo. Agora, um ciclista, vamos supor, ele está subindo ali, aquela montanha ali, ele tem que manter o combustível dele funcionando, o motor dele funcionando. Então não pense você que a perna do ciclista vai ser de subida, de endurance, vai ser aquela perna do fisiculturista ou então de um velocista. Não vai ser. Mas ele vai ter uma potência, ele vai ter uma perna, ele vai ter uma potência incrível e ele não vai perder tanta velocidade na subida. E deixa eu te fazer só um corte aqui. Quando o cara... Vamos falar do ciclista, tá? Certo. Vamos falar de um ciclista... Opa, desculpa. Vamos falar de um ciclista que pedala... Acho que foi o meu microfone, na verdade. Do meu fone. Vamos falar de um ciclista que pedala, sei lá... Como eu converso muito aqui, a galera pedala acho que quase todo dia. Certo. Então, o cara tem os treinos lá dele normais de 2 horas, 3 horas por dia, que são treinos anaeróbicos. Sim. Né? E depois ele faz a musculação. Vou dar o exemplo aqui do Leon, triatleta, conversou aqui com a gente, amigão nosso, e ele faz a musculação, ele nada, ele corre e ele pedala. Eu acho que eu avaliei ele, cara. Leon Favre, eu acho que eu sou o nome dele, Favre. Eu acho que eu avaliei ele. Se não me E engano, aí, eu fiz uma avaliação nele. Quando o cara desse vai pra musculação, eu tô viajando em imaginar que ele vai ter muito mais dificuldade em ganhar massa muscular do que uma pessoa que só faz musculação? Opa, aí depende do tempo de intervalo. Depende justamente da periodização. Depende o tempo de descanso dele. Então, como ele já sabe, ou então o coach, ou então o treinador dele, ele já sabe todo, e se o cara tem esse tipo de experiência, ele não vai ter essa depredação muscular tão grande, porque o segredo está na alimentação. Então, se ele se alimentar adequadamente... Ele consegue? Ele consegue. É porque eu lembro, até conversando com uma consulta médica e tal, Sim. E o médico falou assim, você fazendo treino de ciclismo, é muito mais difícil você ganhar corpo, ganhar músculo, do que... Não. Entendeu? Por isso que eu fiz a pergunta. Eu não sei se isso aí viralizou pra caramba na internet, aquele velocista, aquele do circuito oval, o cara fazendo... Exatamente, o cara fazendo um agachamento búlgaro
o cara tava com quase 200 quilos nas costas. Pra quem não sabe o que é agachamento búlgaro, é uma perna só no chão e a outra não encosta no chão, a outra tá elevada. E o cara tá agachando com quase a perna do cara no Monstro. cavalo. E aí, quando mostrou o treino dele do circuito oval na moto, eu acho que ele tava ali a uns 80 km por hora, Provavelmente. a quase 90, mais ou menos. E ele chegou de velocidade final, se eu não me engano, a 100 km por hora. Mano, eu não tô falando besteira não, eu vi lá. É muita velocidade, eu vi o treino do cara. Meu irmão, é surreal. É surreal, tá? Então, assim, respondendo aquele nosso amigo ali, quem falou, Foi o Juliano. Juliano, olha só, então, cara, não fica preso nesse negócio de fibras brancas, fibra vermelha. O negócio é o treinamento em si. É um conjunto, sabe, menino? Aham. É um conjunto. Ele tá na alimentação certa ali, aquele gelzinho ali, cara, de imediato, tá sempre em mãos e não deixar o seu corpo pedir. Já tem que estar colocando já, porque chegar ao fato dele pedir, quer dizer que você já tá com baixa de glicose no meio da corrida. É igual a água, né? É igual a Sentiu água. sede é que você já tá desidratado. Não, exatamente. Não pode esperar de sentir sede, você tem que beber água. Então, isso tudo, isso é um fato. Não fica isolado nesse fator. Ah, não, se eu ganhar fibra branca, eu não vou subir. Não pense assim, cara. Não pense diferente. Pense que você vai estar ganhando mais motor numa subida. Você não vai ficar no motor de 1.0. Você vai subir mais 1.6. Então você ganha mais 6. Vou 2.0, ganho mais 4. É assim que tem que pensar. É. Olha só, o Edinho fez uma pergunta aqui que eu achei interessante. Existem exercícios preventivos para evitar hérnias inguinais? Pô, cara, então. A hérnia inguinal, na verdade, já é o excesso de peso, ou então ele tem uma predisposição para ter. No caso, o Edinho é magrinho pra caramba. Entendeu? Então é o excesso de peso, quando o cara vai fazer um trabalho de explosão com muita força, isso aí realmente ele evitar, entendeu? E se tiver uma predisposição, Mas não tem nenhum exercício assim na musculação que dá pra fazer pro cara fortalecer algum músculo específico pra cara, se proteger disso? pra hérnia, cara, assim, eu vou te falar, você tem que treinar por um todo, velho. Né? Tem que treinar por um todo. E nada de excesso. Entendeu? Nada de excesso. Até você beber água em excesso faz mal. Entendeu? Então, assim, se ele já tem predisposição, ele tem que ter cuidado com leg press, com agachamento. Entendeu? Já é uma dica. Ele tem que ter cuidado com esses aí. Não digo nem cadeira extensora, não. São de pressão de perna. Sabe? É o leg press. O nome já está dizendo, leg press, pressão de perna. Então, aqui, agachamento, os levantamento terra, até o próprio crossfit, entendeu? Em relação a peso, ele tem que ter cuidado com isso aí. E na bike? Então, na bike, por exemplo, exatamente o que eu tô te falando. Se ele tiver uma predisposição, cara, mano, fica na sua ali. Não vem com esse negócio de querer dar explosão, querer puxar o trem. Que eu vou subir aqui, eu vou ser a barreira do vento para os meus outros amiguinhos ali, cara. Fica ali atrás. E no caso, se eu não me engano, o Edinho tá perguntando isso porque ele acabou de operar a hérnia, né? Certo. Sim, ele operou a hérnia. Então. Por isso ele tá perguntando, mas a pergunta dele foi preventiva. Aí agora minha pergunta é... O pós. Eu vou perguntar do pós, O pós. Não é que você é proibido, Edinho, de treinar, entendeu? O que você não pode fazer não pode pegar em excesso, o excesso de peso, entendeu? Que ele vai dar. Agora, pode fazer um agachamento? Pode. Pode fazer um leg press? Pode. Mas moderadamente. Agora, esses exercícios vão ajudar com o tempo a proteger a região? Sim. Vale a pena fazer ou é melhor nem fazer? O core. Igual, por exemplo, eu sou proibido de fazer. Não me pergunte o porquê, mas, quer dizer, sei mais ou menos. O médico me proibiu de fazer o agachamento. E o agachamento e o leg press, daquele que você fica deitado com as costas, certo, e você bota o peso e empurra. Agora, o da cadeira ele não me proibiu. O que? A cadeira extensora? Não, a cadeira de
Igual que a gente tem aqui na academia, uma sim, que você senta 180. e você A empurra. 180, leg press 180. Isso. Então, ali, o que acontece? Vamos lá. No leg, se aqui tivesse aquele leg press, que ele é aquele individual. Isso Sabe eu acho que qual não é? tem. Eu nunca nem vi, pra falar a verdade. Pô, legal. Então, isso é individual. Agora, a gente chama assim, o profissional de educação física e o fisioterapeuta chama assim, cadeia cinética fechada, cadeia cinética aberta. O que é isso? Quando você bota os dois pés na placa, você está em cadeia cinética fechada, certo? Certo. E aí você transfere todo o peso que está em cima, você joga lá e faz pressão no seu quadril. E aí, se você tiver uma deficiência em ambos os lados ali, pode sim sofrer uma pressão. Por quê? O fêmur, ele tá aqui e faz conta aqui a perna, tá? Aham. E aí a cabeça tá aqui, onde você operou, a prótese tá aqui. Então, o peso está vindo de cima para baixo, tá? Então, assim, vai criar um certo desconforto e pode sim Deslocar. deslocar. Exatamente isso. Uhum. Porque o peso está vindo de cima para baixo. Agora, já o horizontal não tem tanta Entendi. eficiência. Entendeu? Entendeu o que quer dizer? Não vai ter tanta pressão exatamente Exatamente. nesse Não vai ângulo. ter tanta É mudança pressão de nesse ângulo. Exatamente. Entendi. É mudança de ângulo. Ó, o Juliano complementou aqui, Vinícius. Mas aí é que está. O sistema de energia é diferente aeróbico comparado ao anaeróbico. E quando falamos, por exemplo, de um veículo, o combustível seria o mesmo. Entendi, Juliano. Entendi. Sistema aeróbico e anaeróbico. Tá. Não, talvez ele esteja também dizendo aqui essa comparação da moto, que é quando você fala da Sim. diferença de potência, o combustível é o mesmo, é a gasolina. Sim. Quando você. Mas aí eu não entendi. Ele está Não, dizendo que tem então- o aeróbico e o anaeróbico. Não, então, vamos lá. Então, para o sistema aeróbico, entendeu? O que é o sistema aeróbico? O sistema aeróbico, ele tem o quê? Ele tem mais presença de quê? De oxigenação na célula, certo? Eu não queria entrar nesse detalhe não, mas vou entrar. Não, cara, mas aqui, então. lembra no início do podcast que eu falei que é o melhor podcast que eu tenho a audiência mais qualificada? É disso que eu tô falando, Não, isso é cara. legal. Então, assim, no sistema, tá, aeróbico, ele não é, assim, tanto oxidativo. Quer dizer, na célula lá tem a presença de oxigênio e tal. Sistema aeróbico, tá? O nome já está dizendo. Na verdade, é sistema aeróbio e não aeróbico. Eu falei errado a vida inteira, cara. Sistema aeróbio. Na verdade, não, mas todo mundo fala isso, né? Vamos fazer um aeróbico. Na verdade, não é aeróbico, na verdade é aeróbio. Beleza, eu vou Aí, continuar vamos lá. falando errado, mas tudo bem, vai. Aí o que acontece? Ali ainda não formou ainda o lactato, Aham, entendeu? aham, Por isso que se chama sistema aeróbico, porque tem na célula ainda tem oxigênio, entendeu? aham. Então quando ele chega no limiar anaeróbico, quer dizer que é o aí- limiar de lactato. Exatamente. Aí há a presença de lactato. Então tem aquela caixinha, aí sai o oxigênio e entra o lactato. Sacou? Aham, E aí, a presença maior. Antigamente, eles falavam que era o quê? Que o lactato era o vilão. Na verdade, ele não é o vilão. Ele está avisando que o seu limiar tá ali. Entendeu? aham. E aí vai chegar uma hora que É você vai tipo uma ter defesa do corpo. Exatamente, é uma defesa no corpo. Então ele tá ali, ele tá te mostrando, olha. Tanto é que tem exames, né, de... O pessoal fala que é 4 milimoles em relação quando faz o examezinho lá. Eu não sei. É o limiar anaeróbico. E aí, quando entra o limiar anaeróbico, que há uma presença maior de lactato, entendeu? Que há aquela formação de lactato e aí tem o lactato ali. Aham. E aí sai o oxigênio e entra o lactato, certo? Aí, por isso que chama de limiar anaeróbico. Aí vem sistema limiar anaeróbico lático e tem sistema limiar anaeróbico alático. Aí tem isso também, lático e alático. Também tem isso. Cara, você tá falando grego pra mim, mas pode continuar. Mas eu não queria entrar Não, nesse detalhe, mas assim... É porque o Juliano também é professor de educação física, tá? Só pra te. legal. Então- Ele está. Então, beleza. Então, assim, aí entra mais um produto, que é o fosfato creatina, né? Que aí entra para dentro dessa caixinha. Aí, quando é sistema anaeróbico alático, nem o oxigênio
E nem pô, Lactato. nem o lactato tá presente dentro da saco. Quem tá presente, aí já é o fosfato. O fosfato tá presente na... Onde eu quero chegar nisso? Então, assim, eu sei que o combustível é o mesmo, tá? Mas o motor é o músculo, cara, é o sistema neuro. É aquilo que eu vou entrar de novo nesse sistema. É o sistema neurolocomotor, cara. É onde você cria essa potência, entendeu? Aham. Entende? Eu não queria chegar nesse detalhe, mas assim, ele tá pensando ainda, entendeu? Sobre ganhar peso. Ah, vou ter peso para subir. Não pensa em ter peso para subir. Você vai ter peso e você vai ter mais potência. Entende? Seria o que você está dizendo que seria um peso bom. Exatamente, é um peso bom. Que trabalha a teu favor. Não, exatamente, obrigado. Exatamente. Então é um peso. Eu não vou botar um cara que faz musculação pra caramba, então peraí. Do jeito que ele tá pensando, então eu vou botar um cara de musculação pesada, vou botar o cara pra subir morro. O cara vai subir mais do que o ciclista? Claro que não. Porque ele. Você tá entendendo onde eu quero chegar? Pergunta, por que não? Só pra eu entender agora o raciocínio. Então, por que não? O cara não anda de bicicleta, nego. O cara não tem a musculatura preparada. Ah, mas o cara pega peso. Tá bom, ok. Eu vou botar um cara que arrebenta pra caramba numa esteira, corre pra caramba na esteira. Eu vou botar ele pra jogar bola. O que vai acontecer no dia seguinte, cara? Por mais que ele dos corra, freios, né? Das explosões. Freios, das explosões. Uhum. O cara vai jogar bola no dia seguinte, ele tá, cara. Mas você não concorda comigo também que o cara que é fortão na musculação, ele também não vai subir tão bem quanto o Não vai subir. Porque, não, mas além de tudo que você falou, que eu concordo, e é muito óbvio, né? Sim. Tal. Mas também porque ele tá carregando um monte de peso morto. E sabe onde que eu tô falando peso morto? É um bíceps gigantesco, é um peito gigantesco, peitoral gigantesco. Então, exatamente isso. Não seria um peso morto? Aí o que eu falo? Onde entra? É o treinamento o quê? Específico. Específico. E aí, a gente foi para esse lado porque o Leon apareceu aqui. Eu tento fazer o link de tudo, tá? Eu não tô aqui à toa, não. O Leon, que a gente falou, triatleta. Pô, maneiro saber que você tá aí, Leon. E aí? Aí ele botou aqui, ó. Calma aí, foi primeiro ele falou isso aqui. Não, ele botou 3 coisas aqui, desculpa, foi o contrário. Vamos lá. Ao meu ver, os resultados da musculação podem ser obtidos quando você atinge o nível de especificidade do seu esporte nos treinos de musculação. Leon, é isso aí, é onde eu quero chegar. Perfeito. E aí ele complementou aqui, exemplo, equilíbrio, compensação postural, ganho de força, potência, ou até mesmo aumento de massa. Então basta haver uma troca de feedback do profissional de educação física com o atleta para que seja montado o melhor treino possível para o objetivo do atleta. Isso Além aí, de atleta, também está no meio da educação física. Isso aí, então, Leon. É isso, é perfeito. Perfeito essa colocação. Perfeito, é isso aí. Foi é onde eu quero chegar. Gostou do link que eu fiz, gostei, né? Pô. É isso que é isso que eu quero chegar. Não falamos quase nada de musculação, cara, mas já são 9h40 aqui, ó. E eu tenho que pegar o carro no estacionamento. Pois é, Leão complementou aqui, ó. Com certeza um ciclista que faz bastante musculação e tem uma maior quantidade de massa muscular consegue desempenhar bem no ciclismo. Isso aí. Só não pode querer performar, que aí já entra na especificidade. É verdade, cara. Você tem a questão da... Igual no futebol você tem o treinamento, o preparo físico. Exatamente. E você tem também a técnica. O Cristiano Ronaldo, cara, é um exemplo. A técnica você não vai ganhar na musculação, isso é muito óbvio. Sim. Mas eu entendo também, aí é o meu ponto de vista que, cara, e eu acho que hoje em dia a gente troca essa ideia e tudo, mas na verdade, se você olhar a maioria dos profissionais, estou falando do ciclismo e do futebol também, acho que de qualquer esporte, eles já entendem que a musculação é quase que obrigatória. Sim, então, pra tudo, cara. Óbvio que você vai pegar um ciclista, por exemplo, um ciclista de mountain bike, ele tem, se você for ver a estrutura do corpo, ele vai ter um corpo mais forte, mais musculoso, mais parrudinho, do que um ciclista de estrada. É engraçado até você ver, né? Mas por conta do XCO, que é uma prova de mais explosão de potência, de puxada do guidão e tal. Enfim, mas todos eles, você vê, os caras estão com um profissional ali só para eles, dando um treinamento específico e tudo, mas os caras estão sim fazendo um treinamento, isolando o músculo, tudo isso que você falou. Então, galera, infelizmente, como todo podcast, eu queria ficar aqui até meia-noite conversando, mas, cara, a gente tem um combinado aqui. Eu sei que vocês estão doidos para dormir também, porque amanhã todo mundo tá acordando de madrugada para pedalar. Isso é legal, bacana isso. Isso é uma cachaça, cara. Eu queria estar junto, eu vou tentar. Semana que vem eu consigo andar com vocês.
Mas, galera, pô, assim, obrigado pela audiência. Vinícius, eu tenho um costume de fechar o podcast aqui fazendo uma pergunta Sim. pro convidado. Na verdade, eu deixo o convidado à vontade pra gente fazer da seguinte forma, cara. Você tem uma baita experiência de vida, você mesmo relatou aqui diversas situações que colocou a tua fé à prova, que colocou à prova a tua vontade de viver, Sim. né? E aí você tem uma bagagem de vida. Se você pudesse hoje pegar e dar um conselho para uma pessoa que está começando na vida, uma pessoa que está... eu costumo dizer assim, para a pessoa que está vindo para o esporte, está sedentária, mas tenta pensar de uma forma mais ampla mesmo. Você Sim. pudesse deixar aqui o teu recado. Digamos que, né, porque a gente está ao vivo aqui tudo, Sim. mas isso daqui vai ficar gravado na internet, as pessoas vão assistir depois, vão encontrar, sei lá, o nosso vídeo por aí, vão dar o play. E se você pudesse deixar um recado que você sabe que vai ficar se não para o resto da vida, mas por um bom período na internet, Sim. nesse nosso arquivo virtual, qual recado você gostaria de deixar? Então, essa agora ficou profundo, né? Então vamos lá. Gente, para vocês que querem começar ou estão arrumando alguma coisa para querer começar, não espere começar, não espere chegar na segunda-feira eu começo. Entendeu? Aí eu falo sempre assim, pode começar amanhã, sabe? Não espere o melhor protocolo, não espere... Pô, é tão simples, cara, você bota um tênis, vai pra rua caminhar. Pô, não tem dinheiro agora, não tem dinheiro para contratar um personal, não tem dinheiro para entrar numa academia. Vai pra rua caminhar, entendeu? Então, assim, o melhor remédio é a atividade física, cara. Não tem pra onde correr, entendeu? Então, assim, é melhor você ficar sendo até o tiozão da academia do que o ser o mais novinho, vamos dizer assim, como é que se fala aquela... Agora eu esqueci, cara. É o mais novinho na sala de musculação do que você ficar numa sala de repouso, o mais novinho da sala de repouso. Então, assim, para mim, isso aqui, essa oficina, para mim é o melhor plano de saúde. Vamos dizer assim, o melhor plano de saúde é a academia, tá? Porque, cara, é sensacional. E assim, a saúde, sempre, sempre. Então, como você falou, eu experimentei de tudo um pouco, cara, entendeu? Então, hoje eu vejo que não é só por estética, galera. Não é só por estética, tá? Então, eu digo pra vocês aqui, primeira coisa que vocês vão visar é saúde. É lógico, a estética, pra mim, é legal, é bacana pra todo mundo, mas é consequência, sabe? Então, assim, o que eu peço pra vocês... Não visem somente estética. Visa a saúde, cara. Visa a saúde, é só isso que eu tenho a falar. Perfeito, Entendeu? cara. Perfeito. É isso aí, galera. Olha só. Sejamos proativos, vamos pra frente e não espera segunda-feira. Foi perfeito isso, cara. Não espera Não espera segunda-feira não, meu irmão. Começa no domingo, começa no sábado, começa na sexta. Comece. E outra coisa, comece, exatamente. Ah, é feriado, eu vou, cara. Gordura não tem calendário. Tá aí a dica, pessoal. Olha só, se vocês chegaram até aqui e ainda não deixaram a curtida, por favor, cara, deixa a curtida no vídeo, que isso é importante pra caramba pra gente. Muito obrigado pela paciência de vocês estarem aqui 9h40 da noite com a gente. Pra quem é ciclista e acorda às 4 da manhã pra pedalar, 9h40 já é tarde demais. Mas, Vinícius, em relação a você, meu irmão, já te considerava um cara fenomenal, você sabe disso, a gente sempre trocou ideia na academia e tal, mas assim, pelas histórias que eu sabia do teu problema do infarto, Sim. não sabia com tantos detalhes assim, e cara, você é um vencedor, Obrigado, com toda certeza desse mundo, e eu achei muito maneira a sua postura, principalmente com o que você relatou aqui, do que você já fez, do que você se arrepende, do que você... pedir desculpa, como você pediu aqui, não é qualquer um que tenha essa coragem. Tem que ter humildade. Humildade e coragem, cara, sinceramente, porque você pode até ser humilde a ponto de você pedir desculpa internamente
para as Sim. pessoas, mas você externalizar isso Sim. é uma coisa que não é qualquer um que tem coragem de fazer, porque você, quando faz isso, você dá tua cara a tapa. Sim. E às vezes o tapa vem, né? E a gente Exatamente. tem medo desse tapa, essa é Tem que é a verdade. tem que tá Então, pronto. galera, ó, acho que a gente tem bastante lição aí pro que o Vinícius trouxe pra gente. E, cara, eu vou deixar essa porta aberta pra gente voltar a conversar, porque tem outros assuntos aí técnicos, né? A gente Tem poder muito assunto. falar mais tecnicamente, que não deu pra falar hoje, até porque foi uma apresentação, cara, e você tinha muita coisa pra passar. Sim. E obrigado, tá, cara, pelo teu Pô, tempo. que isso, cara. E, ó, foi fenomenal. Valeu. Galera, depois dessa, um abraço, boa noite. Tamo junto. Tamo junto e vem na roda. Oh, and Beloki's there. Beloki's gone down. Armstrong's off the road as well. Armstrong complete control there. He's into the field, but what a great bike